Olá, fisioterapeutas! Olá, estudantes de fisioterapia! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Aqui recebemos grandes personalidades da nossa profissão, pessoas que fizeram e que fazem história e que estão aí para que a gente possa saber um pouquinho sobre a trajetória delas. Então, o Fisioverso está aqui para isso, para que possa trazer uma visão um pouquinho diferente sobre fisioterapeutas que fazem sucesso e que fazem diferença na nossa profissão. Hoje vai ser um daqueles episódios com E maiúsculo, eu tenho certeza que vocês vão adorar o nosso convidado. É um cara super especial, super relevante para a fisioterapia, trabalha uma área, vamos dizer assim, que é super importante, que é a pesquisa científica, a fisioterapia baseada em evidências, então isso acaba sendo transversal para todas as nossas especialidades. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio aqui. Quem está falando aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e também sou filiado à Abrafito. Além disso, tem uma página direcionada a finanças pessoais e investimentos para profissionais da saúde. Então, se você tem interesse, né, sobre esse tipo de conteúdo, só me procurar que você vai me achar. E aí, Sibeli, como você está? Tudo bem? Olá, João. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Fisioverso. E como o João já adiantou, hoje é um episódio daqueles, né? Mais um aqui para nossa lista. É um fisioterapeuta, acho que mais do que especial, principalmente porque eu acho que ele é talvez um dos fisioterapeutas mais conhecidos entre os fisioterapeutas, mas também entre os não fisioterapeutas. Até pelo que o João comentou, ele trabalha com, né, algo que a gente sempre diz que é a base de tudo que nós fazemos, ou pelo menos deveríamos fazer, né, enquanto fisioterapeutas, mas eu tenho certeza que vocês o conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, e eu tenho certeza que vocês vão adorar as histórias dele e entender um pouquinho como ele construiu, né, essa carreira até chegar onde ele chegou, né, no nível que ele chegou, a nível científico, e que, como eu, né, reforcei aqui, a gente sempre reforça, é algo que a gente precisa cada vez mais, né, e a gente precisa dar cada vez mais valor aqui dentro da nossa profissão e da área da saúde em geral. Aqui quem fala é a Sibeli Knaught, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional pela Abrafim e pela Confito. Trabalho, né, acho que tanto a prática clínica quanto os meus estudos de pesquisa, eles são mais focados hoje em neuromodulação e dor neuropática, é o que eu, né, venho fazendo aí há bastante tempo, mas deixando de falar um pouquinho de mim, vamos então agora, né, chamar o nosso convidado, e eu tenho a honra de chamar aqui ao palco do Fisioverso o Dr. Leonardo Costa. Mas antes do Léo entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Léo. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou ótimo, obrigado pelo convite, João, Sibeli, uma honra, tá? Fico feliz que a gente possa conversar um pouquinho sobre um pouco da minha história, sobre fisioterapia, e a gente conversar bastante hoje. Obrigado pelo convite. A gente que agradece, Léo, a gente imagina, né, a loucura que é a sua vida, trabalho, família, né? A gente vive hoje nesse mundo doido que às vezes a gente, né, fica buscando um pouquinho mais de horas no nosso dia, embora a gente não devesse, né, procurar, no caso não deveríamos, mas a gente procura. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e eu queria, Léo, que a gente começasse um pouquinho, né, esse nosso bate-papo, de você contando quem é o Leonardo Costa. Uhum. Eu sou filho de comerciantes, tá? Eu vim de uma família extremamente modesta do ponto de vista financeiro. Meus pais, eles sem nenhuma educação escolar, eles construíram uma vida muito legal, cara. Entendeu? Eles, através do comércio, de muito trabalho, eles conseguiram colocar os 2 filhos num colégio particulares e bancaram a nossa educação. De todo o meu hemisfério da minha família, a pessoa que mais estudou, que mais tem titulação sou eu.
Minha irmã, que é mais velha que eu, foi a primeira a ter nível superior de toda a minha família, de toda a árvore genealógica da minha família. Tá com 7 tios de um lado, 7 do outro. Então, assim, a gente foi da primeira geração de família que teve nível superior, tá, cara? Então, assim, eu gosto muito de falar isso, né, cara? O esforço dos meus pais foram muito voltados para a educação minha e da minha irmã. Nada me faltou. Então, assim, eu vim de uma família modesta, mas a minha vida não foi... não faltou nada para mim, absolutamente nada. E, cara, eu fiz a minha vida toda um esforço para tentar devolver para eles, né, o mínimo de orgulho, o mínimo de investimento que eles fizeram em mim, né, e eu fui tocando a minha vida, entendeu? Sou um cara apaixonado por esporte, eu não virei atleta porque eu não era bom o suficiente, então, antes de eu tentar ser fisioterapeuta, eu tentei ser tenista, entendeu? Então, eu competi todas as campeonatos que você puder imaginar de tênis nacional e mesmo na América do Sul, um monte de coisa. Participei do circuito COSAT durante 5 anos e tudo. Não virei tenista, vocês podem ver que eu não virei. Sou da geração Google, eu sou de 76 igualzinho. Eu joguei contra ele 2 vezes, inclusive. Tudo são coisas curiosidades que as pessoas não sabem. E por causa do tênis, eu vivi muito como fisioterapeuta, cara. Entendeu? Uhum. Eu tive alguns problemas de ombro, algumas epicondilites, algumas dores no joelho e tal. E quando eu tinha 17 anos, que eu já vi que a minha carreira não estava virando, eu fui jogar futebol clandestino com meus amigos e rompi o cruzado anterior. E aí a minha carreira acabou, eu fui estudar e tudo. Eu falei, não vai dar o tênis. E eu entrei no 2º grau, assim, muito pensando em fazer fisioterapia, cara. Então, assim, eu não sou esse cara que escolheu fisioterapia por segunda opção. Eu achava uma profissão muito legal. Achava uma oportunidade de mercado na época. Em Minas Gerais, onde eu nasci, eu não moro em Minas Gerais mais, mas existiam 3 cursos superiores de fisioterapia no estado de Minas. Mas que é um mega de um estado, né? No estado, tá? Que tem 800 municípios. Em 1993, quando eu fiz o vestibular, tinha a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, foi onde eu estudei, a UFMG, e tinha uma faculdade em Patrocínio, na cidade de Patrocínio. Nem me pergunta por que era em Patrocínio, mas tinha uma lá, entendeu? Uhum. Então, assim, era raríssimo. O vestibular era 40 por vaga e tudo. Curso de 5 anos integral e tudo. Aí, mais uma vez, meu pai foi lá e bancou a faculdade cara pra caralho e tal. E eu fiz físio e amei a cada minuto que eu fiquei lá, entendeu? Eu sou um cara extremamente agradecido à fisioterapia. Ficou muito claro para mim na jornada qual era a minha área de atuação desde o início, sabe? Falar neuro é lindo, vírgula, não é para mim, sabe? Fisioterapia respiratória, maravilhoso, incrível, UTI, uau! Eu não quero, sabe? Neuropediatria, eu falei, meu Deus, eu não tenho nenhum talento para isso. Então eu sempre fui aquele cara que eu já tinha a minha vontadezinha, mas algumas coisas foram me mostrando que se eu fosse... Que eu não queria. Era o que a gente chamava de fisioterapia motora na minha época. Talvez a neuroadulto, mas era bem pro lado da fisio ortopédica, se fosse possível esportivo. Entendeu? Então eu entrei pensando nisso, e é claro que eu tive meu viés ali, e eu fiz todo o esforço para ficar bom nessa área. E ali eu fiquei, entendeu? Por muito tempo e tudo, e depois a pesquisa veio num segundo momento. Perfeito. Léo, que interessante você já de cara mencionar sobre seus pais e sobre vocês serem de uma geração ali que foram os primeiros da família a ter um curso superior, porque eu acredito que muita gente desse final da década de 70, começo da década de 80, muitas pessoas se identificam com a sua história, porque são similares, de que muitas famílias não tiveram acesso ao curso superior. A Cibele é uma exceção disso, por exemplo, a mãe dela já é farmacêutica, e eu sempre falo isso, eu falo assim, cara, são poucas pessoas que eu conheço da minha geração ali, que os pais têm curso superior. Tem uma outra amiga minha, que o avô dela tinha doutorado, cara, o Instituto de Química da Unicamp leva o avô da Carol Cido Wagner, o Instituto de Química da Unicamp leva o nome dele. Então, assim, cara, isso assim, é tão surreal para mim, é tão distante da história da minha família também, que quando eu vejo isso eu fico muito impressionado. E a gente poder, né, ter acesso ao curso superior, com todas as dificuldades que tinha naquela época, e ainda poder se escolarizar um pouquinho mais ainda, com mestrado, doutorado, além de ser um orgulho pessoal, com certeza é um orgulho para a família como um todo, né? Então isso é uma coisa muito bacana mesmo de ser mencionada aqui, porque muita gente passou por isso.
Olha que loucura. Em 1999, eu me formei em 98. Em 99, eu fui da primeira turma de pós-graduação lato sensu em fisioterapia em ortopedia e esportes pela FMG. E por que esse curso nasceu lá? E existe até hoje. Porque esses caras foram os primeiros doutores de Minas Gerais a voltar ao interior. Porque não tinha doutorado para fisioterapia naquela época. Sim, era super difícil. Existia. E esses caras montaram um curso de especialização para montar dinheiro, para juntar grana no departamento, para montar um programa de mestrado. Tá? Olha só. Que hoje é um dos programas mais famosos do Brasil, que é o da FMG. E naquela época, eu lembro assim, eu tinha aula com a Lucy Fuscaldi, com o professor Sérgio. A Lucy foi minha colega de... Eu fazia mestrado, acho, a Lucy estava fazendo pós-doc lá em Montreal. Então, olha só para você dar uma... Vamos usar só o nome da Lucy e do Sérgio. A gente falava assim, minha nossa, esses caras têm 38 anos e já são doutores. A gente achava que 38 com doutorado era jovem, porque não tinha na físio. Sim, cara. E eram doutorados na área de fisioterapia, entendeu? Nada contra quem fez em outra área, zero. Mas na minha época, ou você fazia em educação, eu fiz um mestrado em educação física, que eu amei cada segundo. Mas era assim, não havia outra opção. Ou você fazia, ou você fazia. Então, assim, eu lembro que eu falava assim, caraca, será que quando eu tiver uns 40 anos eu vou ter doutorado? Era assim que era a minha visão. Eu terminei meu doutorado com 32 para 33, vai. Então, assim, a gente formou uma doutora na Unicid, que a menina, ela ficou em segundo lugar no prêmio de tese da CAPES, ela terminou o doutorado dela com 26 anos. Uau! Isso é normal, pessoas jovens, né, que saem emendando tudo. Hoje sim, hoje é normal. Então, assim, cara, não estou falando que era outro mundo e tal, mas como é que a perspectiva muda, e muda rápido, né? Muito rápido. Eu achava eles muito assim, mas falando, né, um pouco do que o João disse, eu, assim, por mais, né, que assim, por mais não, eu acho que eu construí a minha carreira justamente por conta da minha mãe. Porque minha mãe é de 41. Então, assim, ela é de uma geração muito, né? Minha mãe tá com 84 anos, vai fazer 85 esse ano. E ela conta, assim, ela tem 3 irmãos, ela é a mais velha, meu avô não queria que ela estudasse, né? Porque naquela época a mulher não estudava. E a gente morava no interior aqui do Paraná, em Maringá, e ela brigou, e meu avô queria que... Então se você vai estudar, você vai fazer medicina, tinha já a estadual de Maringá, e minha mãe, não, eu quero fazer farmácia, e brigou, fez vestibular escondido na Federal do Paraná, em Curitiba, passou, brigou com meu avô e foi. Brigou assim, né? No bom sentido, né? E foi fazer. E ela sempre foi... Assim, a prioridade da vida da minha mãe foi trabalhar para pagar a escola para mim, para minha irmã. Eu acho assim... Por coincidência, as duas são doutoras, né? Então, assim, a gente acabou meio que entendendo. Meus pais, eles usaram a 4ª série do 1º grau. Entendeu? Então, por exemplo, a Bela, minha filha, que tem 12, já estudou mais do que minha mãe. É engraçado que você conversa com meu pai já faleceu, minha mãe tem 81 anos, você conversa com ela, você não fala que ela não tem educação. Em português ela é perfeita, é uma mulher muito culta, ela lê muito, mas ela não tem educação formal. E não só ela. Eles não eram incentivados, né, Léo? Ainda mais mulher naquela época. E tinha que trabalhar para ajudar na casa e tudo. Então, assim, eu valorizo muito, cara. Eu valorizo muito o que eles fizeram por mim e tudo. Eu escuto algumas histórias muito mais difíceis do que a minha. Eu falo, cara, eu não tive. Eu nunca vi faltar comida na minha casa. Quando eu quis jogar tênis, gente. Entendeu? Meu pai progrediu um pouquinho, eu morava num bairro legal, em Belo Horizonte, meus amigos jogavam tênis, eu virei atleta do Iate Tênis Clube, só milionário, jogava lá, mas eu virei sócio atleta, porque meus pais não tinham que pagar aquilo. E eu fui, cara, e sempre, nunca, assim, eu via o sacrifício deles. Eu falava, cara, eu tenho que dar um jeito nisso aí, entendeu? Então, em Minas Gerais, os 10 primeiros do ranking não pagavam para viajar, tinha uma série de benefícios e tudo, e eu falei, cara, eu tenho que ficar com os 10. E aí eu consegui emendar, e na época tinha muita coisa legal, cara, que eu não vejo hoje, mas o esporte é patrocínio, tinha um monte de coisa, e meus pais casaram para tudo que eu quis. Então, assim, eu não posso reclamar, entendeu? Eu acho que eu fui um bom filho, acho que fui obediente, fiz direitinho, mas eles apoiaram as minhas decisões. Inclusive, você falou de coisa, assim, eu acho que nem meu pai nem minha mãe gostariam que eu tivesse feito fisioterapia. Eu acho que minha mãe queria que eu fizesse farmácia,
pra gente mandar embora a farmacêutica formada de lá. E meu pai queria que eu fosse médico, entendeu? E eu não fui nenhum dos dois. E eu não pedi muita opinião também, não. Eu fui lá e fiz e pronto, acabou. Meu pai queria que eu fizesse medicina por toda a lei. A minha irmã é mais velha, minha irmã é de 76, minha irmã é veterinária. E meu pai queria, porque meu pai é técnico em radiologia. E ele queria muito que eu fizesse medicina. E eu falei, pai, não é para mim. Assim, eu estava entre farmácia e físio. E acabei daí fazendo fisioterapia. E aí eu me lembro, assim, minha mãe sempre também nessa, né? Ela sempre pagou a escola de inglês pra gente. Que ela falava, ó, vocês têm que estudar, né, na escola, fazer inglês e fazer um instrumento musical. Então a gente fazia inglês e fazia piano. E aí, no meu último ano de faculdade, a minha universidade em Curitiba só tinham 2 faculdades de fisioterapia, né? As 2 particulares também. Então se mataram para pagar a faculdade, aquela coisa. Aí abriu um convênio com a Universidade de Montreal. E aí eu comentei com a minha mãe, ela, você vai? Paguei inglês a vida inteira, vai? É lógico, chegou a hora. É isso aí mesmo. eu falava, mãe, eu nunca saí de casa nem para fazer faculdade, né? Eu era uma jacu do mato. E ela, vai, pode ir. Não, a gente dá um jeito, ela já era aposentada, ela voltou a trabalhar. Dela, eu volto a trabalhar e você vai. Aí depois se chegar lá, você tenta se virar, mas até você não conseguir, eu volto a trabalhar. E ela voltou e eu fui. Então, a bichinha era... Na média, pais e mães deixam boas mensagens. Às vezes, quando a gente é mais novo, a gente não enxerga muito bem o que está acontecendo, mas em algum momento você fala, caramba, né, bicho, o que eles fizeram comigo, né, cara? Tanto é que um dia eu liguei chorando, né? Mãe, eu quero ir embora, tá, né? Muito frio, muito difícil. Esse povo fala, eu não entendo nada. Dela, você não vai voltar, não apareça aqui. Se você aparecer aqui, eu te levo de volta pela orelha. Legal. E eu não acredito, minha mãe não quer que eu volte para cá chorando hoje. Agradeço, né? Lógico. Ô, Léo, e em que momento da sua vida, da sua carreira esportiva ali, você acabou optando por largar o tênis? Aconteceu alguma, né, coisa nesse trajeto aí? Eu acho que foi um choque de realidade, entendeu? Eu cheguei num platô que eu não conseguia sair, entendeu? Aconteceu isso. Então, assim, eu ganhava dos mesmos caras e perdia dos mesmos caras. De novo, eu gosto de contar essa história que eu vim da geração Gustavo Kirchner, tá? Então, e não era só Gustavo Kirchner, era André Sá, era o Adriano Ferreira, tinha muitos caras muito bons. Muitos caras muito bons. E metade desses caras muito bons eram de Minas ainda. Então, assim, eu joguei muito bem em tênis juvenil. Joguei muito bem. Eu jogo muito bem até hoje, esse modéstia à parte. Sem botar o velhão aqui na quadra, eu dou calor em muita gente. Só que eu era um excelente tenista e eu não conseguia ficar em 5º lugar no estado, entendeu? E por quê? Porque eu encontrava o André Sá, que foi quadrifinalista de Wimbledon, entendeu? Ele foi número 5 do mundo de dupla. Então, ele jogava comigo. Então, assim, eu bati no teto, entendeu? E talvez eu poderia ter forçado mais 1 ano ou 2, e tudo aí eu comecei a ver aquelas coisas. Eu, com 17 anos, eu nunca tinha, assim... Eu vou falar aquelas coisas clássicas de adolescência. Namorada, ir pra festa. Eu não sabia o que era isso, entendeu? E aí eu torci o joelho. E na época, cara, que eu torci o joelho, eu fui atendido por um ortopedista chamado Ronaldo Nazaré, ele era médico do Cruzeiro, ortopedista do Cruzeiro Esporte Clube. E ele falou, olha, ele fez um teste de gaveta anterior ali, fez um monte de coisa, e falou, cara, você rompeu o cruzado anterior e vai operar, e vai ter que botar gesso, porque naquela época era um negócio, era um protocolo totalmente atrasado. E minha mãe falou, mas não dá para ter um exame de imagem pra gente ver o ligamento, como é que você sabe que tá rompido? Ele falou, ó, tem uma máquina lá em São Paulo que chama ressonância magnética, aí ele deu um preço, assim, tipo assim, deve ser uns 50 mil reais, se você quiser ir lá ver, mas que tá rompido, tá. Aí minha mãe falou, você não vai operar. Eu operei o meu joelho, eu machuquei meu joelho em 92, eu operei meu joelho em 99. E eu acho que foi ótimo, porque eu fiz faculdade, aí eu parei muita coisa porque eu não conseguia fazer esporte sem torcer o joelho. Então era muito ligamento dependente mesmo. Eu era um cara com o joelho instável, correr em linha reta eu fazia, mas todas as vezes que eu tentei voltar pro tênis eu torci. Eu torcia toda hora. Quando eu acabei minha especialização, eu operei. E foi ótimo, porque o que evoluiu de ciência, eu acho que em algum momento nós vamos falar de ciência, a evolução cirúrgica, e não só, mas principalmente de reabilitação, foi escandalosa.
Entendeu? Eu fiz ainda com enxerto patelar, mas já existiam os protocolos acelerados de reabilitação, eu estava saindo de uma pós-graduação em fisioterapia esportiva, aí eu contratei um amigo meu, eu abri uma clínica lá, assim, eu formei e abri um consultório. E aí um amigo meu que fazia especialização comigo dividiu a clínica comigo enquanto eu estava me reabilitando, aí ele cuidava de mim também. Então eu ficava de muleta atendendo o paciente e ele cuidando de mim. E assim, foi um filé mignon. Assim, eu falo que a cirurgia de cruzado anterior voltou minha vida, porque eu sempre fui meio metido atleta. Então, assim, a minha virada pro tênis, que eu desisti, foi muito... Para mim, eu não tive um burnout nem nada. Teve um dia que eu falei, cara, eu tô rodando em círculo, tá chegando a hora de fazer vestibular. Eu era um bom aluno, eu estudava. Eu falei, cara, se eu fizer esse esforço que eu faço na quadra no terceiro ano, eu vou passar qualquer vestibular, cara. E eu fiz nota para passar em odontologia na FMG e tudo, mas na época lá não deu, e eu passei em físio. E aí eu fui fazer físio nas ciências médicas, que até hoje, na Universidade de ótima hoje, né? Ainda é muito boa. Atrás eu estou encantado com o que eu vi. Foi uma das poucas que não se renderam ao sistema e que faz qualquer coisa, dá diploma para qualquer um e tal. Então, assim, para mim, eu até brinco, assim, eu acho que muito da minha identidade que eu tenho hoje, de um cara que trabalha muito, que leva as coisas muito a sério e tudo, e lida bem com o estresse, é da quadra de tênis, cara. Eu falo que aquilo ali esporte molda o caráter da pessoa, entendeu? Totalmente. Eu aprendi a perder e não reclamar. Falar onde que eu errei, onde que eu posso corrigir. E isso me levou, por exemplo, quando eu vejo pesquisadores desesperados porque não publicam seus artigos. Para mim, cara, eu não altero um batimento cardíaco quanto um artigo. Eu estou tendo dificuldade na minha carreira. Eu falo, o que eu posso fazer para eu sair dessa? Então, assim, eu acho que isso veio do tênis, cara. Que é um esporte individual, em que você tem que se virar sozinho na quadra. Eu sou da geração que técnicos não podiam falar com tenistas na beira da quadra, porque era proibido. Liberou tem 2 anos agora. Então, assim, a partir do momento que você entrou na quadra, você está sozinho e você tem que se virar. E às vezes você não está enxergando o que está acontecendo. O técnico fala, cara, você não viu que o cara está fazendo isso? Eu não vi. Eu falo, na próxima vez você tem que entrar sabendo que ele vai fazer de novo, você pega ele de novo. E, cara, eu aprendi um pouco disso, sabe, João e Sibeli? Assim, toda segunda-feira tem um novo torneio. Então, se eu perder, eu consigo voltar, cara. Então, eu tento trazer isso um pouu para os meus alunos, para os meus filhos, para minha esposa, mas tem hora que muita gente não entende. Eu falei, porque talvez você não experimentou isso. Então, assim, nesse momento, eu tenho uma filha que faz ginástica artística, que é um esportezinho daqueles, viu? Ontem ela chegou chorando do treino e tudo, assim, ela chegou exausta, que ela não estava acertando nada. E eu acho bom ela passar por isso, cara. Eu fui lá, acolhi, abracei, fiz o jantar, estudei com ela e tudo. Faz parte, bicho. Porque no trabalho vai ser assim, você vai atender pacientes que não vão melhorar, pessoas vão apontar o dedo na cara, né? Então, assim, é um mundo real como ele é. E a gente tem que fazer isso, né, Léo? Porque, assim, essa geração mais nova, o mundo hoje, de certa forma, acho que é mais fácil, né, do que cada geração que foi passando. E eles têm menos frustrações naturalmente, né? E eu acho que a gente... Não, eu acho que o esporte é a melhor forma de tirar de lá, cara. Isso é um Com fato. certeza. Eu acho que você nunca ganha, eu vou fazer de sempre, né? Lá. O esporte, dificilmente você ganhará sempre, né? Então, tem os... Eu achei que a minha filha escolheu um esporte, assim... Por exemplo, o que eu mais gosto no tênis, a beleza do tênis, é que você sempre tem uma última oportunidade de virar o jogo. Entendeu? Ontem eu estava tendo o jogo do João Fonseca, né, o brasileiro, ele perdeu 7-5 no terceiro set, mas era um jogo que ele podia ir para qualquer lado. E o cara ganhou porque ele foi melhor, cara. Na hora do ponto decisivo, ele foi lá e ganhou. Na ginástica artística, cara, se ela não sorrir, ela perde ponto. Então, assim, ela tem que até falsear, né? Porque tem um componente artístico e tal. Então, por exemplo, minha filha hoje no componente técnico ela é muito boa, no artístico nem tanto. Então, ela já quer fazer balé para melhorar a parte artística. É super cheio de pequenos detalhes. E errou, acabou. Caiu, perdeu, entendeu? No tênis não tem. Eu amo o tênis, porque o tênis ele te dá a chance. Você perdeu 6-0 no primeiro set. Você está só um set atrás. Você perdeu de 7-6 no primeiro set. Você ainda está um set atrás. Então, você consegue voltar no jogo. Então, assim, a regra é montada de um jeito que ela perdoa. Então, se você aprender a se perdoar e entender o jogo, você consegue voltar.
No dela, não. Então, assim, é um esporte que ela tem mais frustração ainda. Eu quero que ela fique o máximo que ela puder, não para ela ser ginasta. Se ela for, eu vou achar muito foda. Se ela não for, cara, que ela dure muito tempo lá e faça. E se ela quiser trocar também, tá tudo bem. Não pode ficar sem. É exatamente isso. Maravilha. Léo, vamos mudar um pouquinho do assunto que a gente está falando aí de pais e filhos para a tua formação. Você fez uma formação fora do Brasil. Como que foi essa oportunidade para você? Em que momento ela surgiu e por que você decidiu sair do país? Eu fiz meu mestrado na UFMG, como eu disse para vocês, e quando eu terminei o meu mestrado, eu fiquei enlouquecido para fazer o doutorado. Eu tinha clínica aberta e eu estava tocando, mas para mim era muito claro que eu queria fazer uma formação avançada em pesquisa. Ok. Acho que o mestrado foi maravilhoso e eu procurei oportunidades no Brasil e nenhuma delas me agradou e onde eu agradei eles não me quiseram. Entendeu? Então, por exemplo, eu passei num doutorado em biologia molecular na UFMG e depois eu falei, cara, isso aqui não é para mim. Então, eu nem entrei. Eu tive oportunidades num doutorado no exterior, em overtraining, foi onde eu fiz meu mestrado na mesma área. E aí tinha que falar alemão. Eu falei, cara, é muito para mim também. E eu tentei vaga na Unicamp, na UFMG, na Universidade Federal de São Carlos, e eles nem me quiseram. Então, eu fui pro exterior, cara. Eu tinha um amigo brasileiro, Paulo Ferreira, ele mora no exterior. Ele, na época, estava fazendo doutorado na Austrália, eu contei para ele, ele falou assim, cara, por que você não vem aqui? Fica aqui na minha casa uma semana e você vem conversar com os caras. Porque às vezes, cara, você vai chegar aqui e você vai odiar essa merda. Então você nem vem. Aí, cara, eu falei mesmo, né, cara? Eu peguei um avião nas férias de julho, em 2004, fui pra Austrália. O cara, o orientador dele, que é o Chris Marr, que hoje é o maior pesquisador, o maior cientista do planeta Terra, em Durban, na época ele não era. Ele falou assim, já que você vem visitar a Universidade de Sydney, apresenta seu mestrado para mim. Então eu tive que passar tudo para inglês, slide, tudo e tal. E eu fui lá em 2004 conhecer a instituição. Quando eu cheguei lá, eu tive dois impactos. A instituição, do ponto de vista de estrutura física, não me impressionou demais. Porque eu já era professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, que é uma universidade absurda de infraestrutura. Então, assim, eu não vi grandes diferenças estruturais. Mas o segundo impacto foi muito melhor do que o primeiro. Os cérebros dos caras são incríveis. Então lá estava o Rob Herbert, que é o pai da fisioterapia baseada em evidências. Ele é muitas pessoas não sabem, mas assim, o equivalente do David Sackett, que foi o cara que inventou a medicina baseada em evidências, é o Rob Herbert, que é de lá. Então a base de dados Pedro da fisioterapia é lá. Então assim, e lá era pesquisa clínica. E aí teve uma oportunidade e tudo. Eu fui lá, visitei, bati papo com todo mundo, uma coisa totalmente descompromissada. Apresentei meu mestrado, eles perguntaram o que eu fazia. Quando acabou tudo, olha que legal, você não pode ter medo de encarar as pessoas. Com o meu inglês meio falhando e tudo, mas o meu inglês não era ruim. O Chris perguntou assim para mim, escuta essa, Sibela, essa aqui foi legal. Ele falou assim, você sabe fazer exame neurológico para ver radiculopatia? Eu falei, o quê? Dermato, miótomo, reflexo? Ele falou, sei, claro que eu sei. Eu dou aula disso lá na universidade. Ele falou assim, cara, eu vou treinar um físio agora que vai entrar num estudo aqui. Você vai lá comigo? Vou. Eu cheguei lá e ele falou assim, ensina ele. Aí eu passei a mão no martelo de reflexo, ensinei, mostrei lá os mapas e tudo, passei a mão, mandei o cara fechar o olho e tal, testei força. Acabou tudo, no final ele entrou, fechou a porta do carro e falou assim comigo, o que eu preciso para você vir para a Austrália? Foi essa frase. Aí ele falou assim, cara, eu quero que você venha. Aí eu falei, eu preciso de uma bolsa. Preciso de uma bolsa de estudos. E um apoio de vocês. Lá no Brasil tem bolsa e tudo. Aí ele falou assim, eu tenho um projeto pronto de um ensaio clínico que eu quero fazer com um cara que eu não sei se você conhece, ele chama Paul Rhodes. Aí eu falei, caralho, com Paul Rhodes e tal. Aí eu falei, não, eu acho que eu tenho interesse, professor. Ele falou assim, então nós vamos te dar todo o apoio que você precisar. Aí eu cheguei no Brasil, aí eu voltei pro Brasil enlouquecido, assim, aí ali fudeu, porque se desse errado eu ia ficar muito frustrado. E você não era casado ainda? Eu namorava com a Lu, que hoje é minha esposa. Tá. Eu namorava com a Lu, tá? Então, assim, isso foi em julho, tá? Eu pedi uma bolsa do CNPq e tomei pau. Eu pedi uma bolsa na Universidade de Sydney e pedi uma bolsa da CAPES. Aí eu ganhei da Universidade de Sydney.
E nesse meio tempo eu ganhei a da CAPES. Como a da CAPES era melhor financeiramente, dava suporte à esposa, dava plano de saúde, um monte de coisa, eu peguei a da CAPES. Eu abri mão da Universidade de Sydney, casei com a Lu. Eu casei quase dentro do avião. Eu casei, entrei no avião e fui embora. E a gente foi, na verdade, era para eu ter ido em fevereiro. O meu Se pai quiser morreu. levar minha filha, vai ter que casar, tem que colocar o anel no dedo É aí. isso. E estava tudo pronto para eu ir no primeiro semestre, mas meu pai morreu numa situação tanto quanto trágica, e aí a gente postergou para agosto. Então, entre eu ter ido lá em 2004, eu fui dia 1º de agosto de 2005, eu fui para a Austrália. E, cara, aí todo mundo falou assim, vai dar errado, você é doido, ninguém vai querer dar dinheiro para doutor, você é maluco, o salário de doutor é mais caro, ninguém vai lembrar que você existe na volta, fica aqui, você já tem uma clínica estabelecida, você já é professor da PUC. Cara, se eu fosse ouvir conselho de físio, eu não tinha ido. Entendeu? Eu dava aula pra caramba, eu dava aula na pós-graduação, morava na casinha da mamãe fazia arroz e feijão pra mim, cara. Eu trabalhava igual um louco, namorava com uma morena do olho verde, entendeu? Que é a Lu. E eu tinha o melhor dos mundos. Eu realmente não. Pra que eu vou fazer lá? Pra ganhar eu ganhava $1.800 de bolsa, meu aluguel era 1.600. Entendeu? Então, assim, cara, eu fui. A Lu falou, não, a Lu falou, você vai. Eu falei, eu vou se você for, a gente casou e foi embora. E aí nós saímos de um patamar de vida aqui, viemos aqui para baixo, só, cara, que foi uma puta experiência foda. Intelectual, como ser humano, como marido e mulher, como tudo, entendeu? Então, assim, foram os melhores 4 anos da minha vida de maturidade. Eu voltei uma outra pessoa de lá. Que Eu bacana. sempre falo aqui, Léo, que o João já me ouviu falando bastante, assim, claro que são oportunidades e objetivos de vida, né? A gente entende que não é para todo mundo, cada um tem o seu, né, o seu propósito ali, mas é uma vontade que eu tenho para os meus filhos, porque eu tenho exatamente a mesma percepção que você, assim, eu voltei uma Cibele completamente diferente de quando eu fui. Assim, não tem como comparar. Eu acho assim, ó, o doutorado pleno, ele não é para qualquer um. Ele não é. Eu vi brasileiros indo e divorciando, eu vi brasileiros indo e ficando doente psiquiátrico. Então, assim, eu acho a opção de doutorado sanduíche uma opção muito boa. Mas o doutorado pleno é pleno, né, cara? Você tá lá por conta disso. Eu morava num lugar, gente, que o fuso horário era de 13 horas. Então, enquanto eu tava trabalhando, tava todo mundo dormindo. Então, assim, cara, é imersão mesmo. É imersão mesmo. E eu aproveitei, como eu fui com 28 anos, 28 para 29, eu falei, eu vou aproveitar qualquer chance que tiver na minha frente, entendeu? Então, apareceu um cara lá e falou, cara, eu preciso de um cara para me ajudar a fazer uma Cochrane Review. Aí ninguém levantou a mão e falou, eu vou. Eu fiz de tudo lá, entendeu? Eu já trabalhava, a vida já era super puxada no Brasil, fazer doutorado para mim foi férias, entendeu? Em termos de volume de trabalho. Então, eu fui para Pedro, eu fiz avaliação Pedro pra caramba. E eu falei, eu vou pegar tudo que eu puder fazer daqui e vou embora. Brasil e ver o que dá. E eu falei, se eu voltar para uma outra coisa que eu aprendi, Sibeli, não sei se você tem esse sentimento, eu descobri que o Brasil não é a única opção que eu tenho na minha vida. Isso me dá uma confiança, até que arrogância, assim, cara, se o mundo acabar hoje, acabar assim, cara, eu tô sem trabalho, eu mando 100 e-mails e eu consigo trabalhar no exterior. Exatamente pela experiência que eu tenho, por falar outra língua e tudo. Então, assim, você começa a enxergar que você está em Maringá, você está não sei aonde, você está em Atibaia. Na verdade, cara, o mundo é muito maior do que o Brasil e quem domina essas habilidades consegue ir para outros cantos. Então, eu não tenho muito medo, não, sabe? Eu perdi um pouco do medo, assim, das coisas de darem errado. Eu falei, o que é dar errado? Entendeu? Algumas vezes eu já sondei no exterior, a porta abriu. Eu falei, se precisar, eu vou. Talvez agora que eu tô ficando mais velho, não, mas mas você consegue opções. Mas sabe, a percepção que eu tenho, faz muito tempo também que eu voltei, né? Eu fui em 2002 e voltei. Eu fui em 2005. 2008, 2009 ainda fiquei indo e vindo, defendi meu doutorado finalzinho de 2009 ou 10, não me lembro. Mas eu fui numa situação bem diferente, na verdade, eu já namorava meu marido, mas eu fui antes dele. Ele foi 1 ano depois. E, enfim, mas eu, assim, foi
uma experiência, como eu falei, assim, para mim, muito grande, pessoal e profissional. E eu tenho muito claro na minha cabeça que, assim, a gente não tem medo de trabalhar. Claro. O pessoal de fora, eles querem gente que trabalhe. E eles não têm essa loucura de, também esse excesso de trabalho, essa doideira que aqui no Brasil é muito frequente, né? Então, assim, eu tenho essa percepção que você tem. Se a gente, né, tiver afim, disposto a trabalhar e fazer um negócio bem feito, fazer a coisa certa, que aí também é outra coisa. Fora do Brasil, você tem que fazer a coisa certa. Não vai querer fazer gambiarra e jeitinho, não dá. Mas, cara, então, um dos maiores ensinamentos que eu tive é que o final do mundo não é o Brasil. Entendeu? Eu amo aqui, eu não quero sair daqui, só para deixar muito claro. Mas, se houver necessidade, eu posso mudar de opinião e sair, entendeu? Então, tá tudo bem. E eu também quero ensinar isso para meus filhos. O mundão é grande, é legal pra caramba, tem gente boa em tudo quanto é lugar. Você pode aproveitar as oportunidades de acordo com seus desejos aí. Exatamente. Léo, e aí você finalizou o seu doutorado lá, você volta para o Brasil, e o que você encontra aqui? O que aconteceu a partir de então? Cara, você vê como é que a vida é totalmente louca, né, cara? Quando eu estava acabando o meu doutorado, nesse meio tempo, a Lu, minha esposa, ela entrou no doutorado. Então a gente tinha um dilema. Ela ia acabar o doutorado depois de mim, ela ganhou uma bolsa lá, ela foi doutorado direto. Então, quando eu acabei meu doutorado, eu pedi uma autorização ao governo brasileiro para ficar residindo em Sydney por mais 2 anos, e o meu tempo de volta no Brasil seria depois. O governo autorizou e falou: você tem direito a uma passagem de avião. Então, quando você quiser ir embora, você pede a sua passagem da sua esposa, você volta, nós não vamos te dar agora, a gente volta quando vocês quiserem, beleza. Então, para quem não sabe, você ganha uma bolsa do governo, você ficou 4 anos fora, você tem que ficar 4 de volta. Então, ele parou o meu relógio ia voltar a contar quanto eu quisesse. Então, eu recebi uma carta do governo brasileiro e tudo. Com 6 meses que eles me deram essa carta, eu recebi uma ligação de uma professora que chama Mônica Perracini, uma das maiores cientistas de geriatria do Brasil, e ela estava reconstruindo o programa de mestrado da Unicid, que eu não sabia o que era, onde ficava e tudo. E aí eu fiz uma reunião com ela, ela falou: olha, nós estamos reestruturando o programa, a gente quer te contratar. Só que você tem que voltar. Então a gente fez uma série de negociações, a Lu conversou com o orientador dela e tudo, que é o mesmo orientador que eu, e nós voltamos para o Brasil. A CAPES pagou minha passagem de volta e falou: pode começar a contar o relógio que eu não vou voltar mais para Sydney, não. Eu estava de pós-doc na Pedro na época, eu voltei para tentar não deixar o programa da Unicid quebrar, porque ele era um programa nota 3 em diligência na CAPES, ele estava pronto para fechar. Então a Mônica contratou 6 pessoas, muitos do exterior, e o que eu não sabia, que não me contaram, é que eles me escolheram para ser o coordenador do programa, por uma série de fatores, mas porque eu tinha sido coordenador de graduação também, então falei: esse cara deve saber alguma coisa de gestão e tudo. Então eu caí de paraquedas em São Paulo, eu não voltei para Minas, e caí direto. Eu cheguei num dia, no outro dia eu tive que me apresentar na Unicid, comecei a trabalhar pra caramba, e aí o mundo mudou totalmente, porque eu era um professor de graduação, eu ia voltar para a PUC para ser professor de graduação na época, claro que eu ia tentar outras coisas depois. Sim. A PUC me deu uma licença não remunerada para eu ficar em São Paulo, para tentar a vida, e eu fui para ficar 1 ano, e eu estou fazendo agora 16 que eu moro no estado de São Paulo. Então eu assumi a direção lá, foi uma coisa muito difícil, a gente teve que demitir gente, ajustar um monte de coisa, conquistar a confiança das pessoas numa universidade privada e tudo. E eu fiquei 12 anos na gestão do programa de mestrado e doutorado em fisioterapia. 2 anos. Então eu fui o cara que abriu o doutorado. Então a gente tinha uma situação estranha na CAPES, a gente tinha um mestrado nota 3, um doutorado nota 4, na outra avaliação virou 4 os dois, e quando eu entreguei meu cargo, eu entreguei todos os documentos da CAPES, e aí eu entreguei com uma nota 5. Então, e agora a gente ganhou outros 5 de novo. Então, o programa dia 13 de março, agora faz 20 anos que ele foi aberto. Então, assim, era uma um dos maiores, né, Léo, do Brasil, na fisioterapia. A gente ganhou 3 prêmios de tese da CAPES em 5 anos, cara. Entendeu? Então, assim, para uma universidade particular, isso é um absurdo. Então, a gente foi muito bem. Tenho orgulho. Formou muita gente boa que hoje está despontando aí, vem de lá. A gente está muito no exterior, na USP, em tudo quanto é lugar.
os egressos nossos fazem muito sucesso. Então, assim, a minha história, ela foi... Aí, assim, cara, foi super difícil os primeiros 3 anos em São Paulo, não porque o desafio na Unicid era muito difícil. Eu não senti nenhuma dificuldade em residir em São Paulo, nem nada. Eu amo São Paulo. Eu moro hoje no interior de São Paulo, pertinho da capital, mas eu até falo, hoje, se eu tivesse que ir para alguma capital, eu voltaria para São Paulo. Eu fui muito bem acolhido na instituição e tudo, gosto muito, mudou muita coisa, mas isso pouco importa. Eu acho que eu tenho uma história boa para contar, assim, de gestão, né? Então, eu sei cada vírgula, cada ponto e vírgula de todas as normas da CAPES que você puder imaginar. Então, assim, tive que estudar, fazer um bastidor político com todo mundo, e além disso, fazer pesquisa, fazer um monte de coisa, né, cara, tomar, porque, assim, eu sempre achei que o líder, ele tem que liderar pelo exemplo, né, então, assim, os professores tinham que ver que eu publicava mais que todo mundo, que eu formava as coisas no prazo e tudo, então, assim, eu não posso cobrar você de defender seu aluno em 2 anos se o meu está defendendo em 2 anos e 2 meses. Então, eu falo para os meus alunos, olha, os meus não podem, não há exceção, não tem exceção. Você quer ser meu aluno, vai ter que ser na regra, assim, tudo que fizer tem que publicar e tudo. Eu gerava uma pressão para eles. Mas, cara, é uma história que deu muito certo, cara. Tinha tudo para dar muito errado. Aí, nesse meio tempo, a Lucila formou o doutorado dela, e quando a gente precisou abrir o doutorado, aconteceu uma coisa muito bonita. Os professores do programa enviaram uma carta para a reitora e pediram para contratar a Lu. Então, isso ajudou muito a fixar a gente mais em São Paulo. Então, a Lu entrou para o grupo também e a gente continuou crescendo e hoje a gente tem um nome muito bem reconhecido no mercado aí e tudo, né? Então, a minha vinda para o Brasil foi muito boa. Eu cheguei numa época que estava... O Brasil ele tem muito alto e baixo, né? Isso parece que é bom, mas não é. Mas quando eu cheguei, a gente estava na alta. Na época do Ciências Sem Fronteiras. Então, tinha muita bolsa de estudo, essas coisas. Então, assim, eu como gestor, a gente surfou muito bem nessa onda, entendeu? Surfar bem na onda, quando a maré tá alta, você pula na onda, né? E aí a gente surfou em várias baixas. Mas aí a gente tinha uma gordurinha para queimar e o Brasil é essa loucura aí que a gente conhece, né, cara? Então tem hora que você tá com tudo, hora que você tá com nada. Então, eu aprendi a surfar a onda alta e depois foi tranquilo. Léo, e esse vínculo com a Unicid, ele tá vigente até hoje ou ele não existe mais? Tá até hoje, não, tá. Eu tava ontem lá, cara. Hoje eu trabalho 20 horas por semana só lá, eu fui desvinculado da graduação, então até 2021 eu estava na graduação, eu coordenava o estágio de ortopedia, eu ficava na prática com os alunos, que eu gosto de falar que eu sou um cientista que nunca largou a clínica. E aí, enquanto não houve interesse da graduação que os professores da pós continuassem lá, aí eu falei, bom, então eu posso trabalhar remoto e eu vim morar em Atibaia, que é cerca de 60 quilômetros de São Paulo. Então eu trabalho majoritariamente online. Meus alunos são de Curitiba, hoje eu tenho aluno em São José dos Campos, Curitiba, Uberlândia e eu tenho um em São Paulo. E aí eu tenho as reuniões lá, né, na universidade, quando tem que dar aula eu vou para lá e eu toco, eu tenho um orgulho danado de trabalhar lá ainda. E as crianças, daí elas estudam em Atibaia ou São Paulo? Em Atibaia, os dois em Atibaia. Minha filha tem 12 anos, né, então ela começou a educação dela em São Paulo, o Pedro veio para cá com 1 ano, entendeu? Então os dois estudam aqui e tal, e são muito felizes. Aqui o interior de São Paulo é muito bom, cara. Então a gente tá aqui. O interior de São Paulo é muito desenvolvido, né? Assim, eu te pergunto, porque aqui no Paraná, o João vai brigar um pouco comigo, porque às vezes eu pego no pé, mas assim, aqui no Paraná eu vejo muita diferença. Eu morei muito tempo, eu nasci em Maringá, que já é uma das maiores cidades do estado, mas me mudei com os meus pais nova para Curitiba, então morei minha vida inteira em Curitiba. E hoje nós moramos em Guarapuava, que é centro-sul aqui do estado, né? E, assim, eu sinto uma diferença gigantesca, assim, do interior do Paraná para a capital, sabe? E eu vejo que São Paulo isso praticamente não existe. A gente não precisa de quase nada fora de Atibaia, quase nada. Então, por exemplo, eu tenho uma doença que chama hemocromatose, que eu preciso de um banco de sangue para ir. Amanhã eu vou lá doar sangue. Basicamente, eu tenho que fazer sangria de 2 em 2 meses. Aí tem Bragança Paulista, que é 10 minutos da minha casa. Entendeu? Ou eu vou em Campinas, que é 50 minutos, ou eu vou para São Paulo, que é mais 50. Então, além de ser uma cidade que tem uma estrutura completa, em 2 hospitais, em tudo aqui que você imaginar, tudo.
escola da mais cara, da mais barata, tem tudo. O serviço público é muito bom, tem Santa Casa, tem tudo. E Atibaia não tá nem entre as 10 mais ricas de São Paulo, né? Mas, por exemplo, de IDH, ela tá entre as 10, entendeu? Então, assim, é uma cidade muito calma, segura e tal. Então, assim, eu acho que ela tem as coisas boas de São Paulo, tem as coisas ruins. Então, o interior de São Paulo, eu diria que tem pelo menos umas 20, 30 cidades que tem uma qualidade de vida muito boa, parecendo com a capital, com a tranquilidade interior. Então, aí vale a pena. Sim, sim. Com certeza. Léo, e com essa trajetória toda que você desenvolveu ao longo da vida como pesquisador, recentemente você foi citado, né, como... Você já vinha sendo citado, estando entre os maiores pesquisadores de Dorlomar há muito tempo, mas como que você recebeu essa notícia mais recente de que você está no top mesmo? Isso coroa a sua carreira de fato? O que ainda falta para você nesse sentido, sabe? Cara, ó, esse negócio de ranking, né? Eu acho que todo cientista ele é um pouco egocêntrico, mas eu nunca gostei de muitos rótulos da academia, entendeu? Eu não gosto da palavra doutor, eu não gosto que me chama de Leonardo, eu sou o Léo, pai da Bela e do Pedro, marido da Lu, eu jogo tênis, eu faço as minhas coisas. Nos rankings, no ranking maior que eu acho que tem, que é eu sempre tive entre os top 10 do mundo, entendeu? Já tem eu diria, uns últimos 5, 6 anos eu estou entre os top 10 do mundo. E saiu uma publicação que eu dei gargalhada, porque apesar do meu nome ter aparecido em primeiro, eu fiz até um vídeo sobre isso. Eu falei, todo mundo me coroa, eu sou o melhor do mundo, só que tá o artigo errado. Não tem como eu ser o melhor do mundo comparado com o Chris Marr, com outros caras. Mas eu falei, porque o legal é que o artigo no resumo tem meu nome, eu nunca vi o nome de uma pessoa no resumo. O maior cientista do mundo é Leonardo Oliveira. Se não tinha jeito de falar que não era eu, sou eu, entendeu? Mas tem uns telinhos lá que o cara fez na conta dele lá, e eu falei, ó, eu fiz um vídeo te dando sapo, ó, eu não tô nem aí que ele errou, eu vou falar que eu sou o primeiro do mundo e já era. Mas, cara, eu tenho zero de ego com isso. Eu tenho alguns momentos na minha carreira que eu tenho imenso orgulho, assim, imenso, e eu vou citar alguns para vocês. Quando a minha aluna Alessandra Narciso Garcia ganhou o prêmio de tese da CAPES, foi um momento de alegria que eu não sei descrever o que eu senti quando eu vi o e-mail, e 2, quando eu fui no Ministério da Educação em Brasília e o ministro da Educação entregou isso pra gente, o título. Sabe, assim, tava eu, ela, o pai dela, a reitora da universidade, a Lu, assim, aí na hora de entrar fica só os dois lá na frente, ela pegou na minha mão, eu sou igual o pai dela, orientei o IC dela, o mestrado dela, o doutorado dela. Hoje ela é professora numa universidade dos Estados Unidos, tá? Então ela estava chegando, a hora, não sei o que, educação física, não sei o que, fisioterapia. Aí chamou a Alessandra, ela falou, vamos, pai, sabe, assim, pra mim foi muito foda, cara. Eu não chorei nem nada, mas eu não queria que aquele momento acabasse. Eu queria que se eu tivesse morrido ali naquela hora ali, tava muito legal. Assim, um marco acadêmico, eu zerei a vida, entendeu? E eu não sei se, porque não é pela medalha, era por ela, era pela Lê, não era por mim. Eu falei, porra, cara, que trajetória foda. Eu fui para não salvar o mestrado em fisioterapia, nós queremos aprender da casa. Que negócio é esse, entendeu? Foi muito legal. Eu tenho um outro marco na minha carreira que eu tenho muito mais orgulho que esse ranking aí, que eu fui editor-chefe do Brazilian Journal of Physical Therapy por 4 anos e meio. E foi um outro desafio também, que eu entrei junto com a Paula Camargo, da UFSCar, e a gente pegou uma revista que estava com fator de impacto 0,8 há 4 anos. Então, assim, todo mundo fez tudo certinho, botaram no PubMed, fizeram tudo difícil, mas ele não alavancava. E aí eu entrei... E eu, a Paula e o Sérgio da FMG, a gente falou assim, eles queriam ideias. Eu falei, cara, eu tenho umas ideias malucas aí, cara, mas pode dar errado. O Sérgio falou assim, não vai dar errado. Se deu errado é porque tinha que fazer de outro jeito, a gente aprende. Aí eu mexi numa porrada de coisa e a gente quadruplicou o fator de impacto em 4 anos. Entendeu? Então, aí foi uma outra coisa que assim, eu falo, cara, hoje você me tá com um orgulho na minha vida, foi ter sido editor-chefe do Brazilian Journal. E eu ainda saí meio... Eu acho que eu saí na hora certa, mas eu saí pela razão errada. Eu saí por perseguição do Crefito 3 na época. A gente teve um problemão na época, essa história está contada em alguns cantos aí. Então, assim, eu entrei numa briga danada e eles começaram a me perseguir. Não é o Crefito atual, não, tá? Só para deixar claro que o Rafael, que é o atual presidente do Crefito, é um cara maravilhoso e tudo. Mas entrou um idiota lá e o cara cismou, cortou o dinheiro da revista e eu fui para cima e eu só tomei ferro por causa disso.
Eu entendi o que é brigar contra um sistema de conselho. É super perigoso. Eu não recomendo fazer o que eu fiz. Com certeza, é complicado. É super complicado, entendeu? Então, é uma questão política que eu não sei fazer muito bem. Então, assim, isso eu tenho. E o terceiro momento de trabalho, que eu tenho muito orgulho, é a Unicid, sem dúvida. Que eu também acho que é um trabalho meio de jornada do herói mesmo. Ia dar errado. Eu fui em reunião da CAPES, os caras falaram, cara, mas vocês não quebraram ainda e tal? Eu era tratado igual lixo. Passou 2 anos, todo mundo começou a cumprimentar, passou 4 anos, eu fiquei amigo de todo mundo, aí abrimos o doutorado, e aí vem a nota 4, aí vem a nota 5, e hoje qualquer pessoa do homicídio anda de peito aberto, aí conversando com qualquer pessoa, a gente é convidado, a gente é bem-vindo no sistema e tal. Então, assim, esse ranking individual, cara, eu já tenho muito tempo que eu parei de me preocupar com métricas de publicação. Sabe, depois que você tem... Eu bati 200 artigos ano passado. Depois que você tem 100, João, 100 ou 102 ou 150, ou 100, não muda nada, não muda nada. Eu não tenho tesão mais por esse negócio. Agora, eu fico feliz pra caralho quando os meus alunos publicam os artigos deles. Eu fico feliz por eles, porque eu juro por Deus, a minha frequência não muda. Agora, quando o cara me liga e fala, pessoal, o paper foi assim, eu tô feliz pra caralho, eu vou encher a cara e falei, pronto. Eu falo, é isso que eu quero. Essa que é a pegada que eu gosto. Entendeu? Eu falo assim, olha, por causa do doutorado que eu fiz, eu estou trabalhando na ATS do PPSUS, entendeu? E ele está ganhando 20 mil de salário. Isso, para mim, é o que me move hoje, entendeu? Na verdade, esses são marcos da minha carreira que eu acho que me pegam muito mais do que está num ranking de pesquisador de coluna. E a tendência mesmo no ranking é cair, porque eu estou orientando menos, eu tenho um instituto de prática baseada em evidências, eu estou muito na internet, e eu tenho uma necessidade intrínseca de mudar as minhas atividades de tempos em tempos, entendeu? Então, assim, porque eu acho que eu vou com tanta vontade que tem hora que eu não aguento mais, entendeu? Então, por exemplo, eu não aguentava mais fazer gestão universitária. Ah, mas você não gosta? Sim. Eu gosto, mas eu queria trocar, entendeu? Então, eu estou fazendo minhas pesquisas, tem um monte de coisa legal para sair, mas eu gosto de trocar de atividade, entendeu? Então, hoje, por exemplo, o que me move todo dia de manhã é meu Instagram, meu YouTube, meu podcast e minha empresa, entendeu? Que é uma outra pegada que a gente está fazendo desde a pandemia. Então, assim, esse negócio do ranking aí, eu juro por Deus que eu vi esse artigo, todo mundo começou a me marcar e tal, eu olhei e falei assim, primeiro, não tem como esse resultado ser verdadeiro. Ele é parcialmente verdadeiro. Aí eu fiquei falando, aí os caras falaram, mas você não vai fazer nenhum vídeo, o meu sócio, que é do marketing, você tem que fazer um vídeo. Eu falei, eu vou fazer um vídeo tirando o sarro desse paper. Depois eu mando pra vocês. Ficou legal pra caralho o vídeo. Porque eu falei, cara, olha, eu sou foda, mas é mentira. Tá? Eles roubaram. Não, mas é um motivo de orgulho para a fisioterapia brasileira, né? É mentira, mas nem tanto. Né? Mentira, não, eu acho que eu tenho uma posição legal. Se for olhar o ranking de fisioterapia, a palavra physical therapy, eu devo estar entre os 3 primeiros e tudo, mas, cara, essa pegada não me move muito mais, João. Assim, é legal, é bacana e tudo. Eu quero que a minha contribuição seja dada de outra forma, sabe, João e Sibeli? Eu vou dar um exemplo, assim, ó. Alguns anos atrás, eu fui no CSM nos Estados Unidos, o maior congresso americano da Associação de Fisioterapia dos Estados Unidos. E várias pessoas me pararam no corredor e falaram assim, cara, você é Leonardo Costa, eu já li vários artigos seus. Isso, para mim, me enche meu ego. Eu falo, que legal, cara. Eu ligo pro Ronaldo, meu aluno, que fez um ensaio clínico em Santo Antônio do Aracanguá, no interior de São Paulo, e falo, Ronaldo, um cara acabou de me parar falando que ele mudou a prática clínica dele por causa do seu doutorado. Entendeu? Quantos papers do Ronaldo, da Alessandra foram citados no NICE Guidelines, eu falo, o estudo que você fez de doutorado está impactando pessoas no Reino Unido. Está na diretriz de prática clínica deles, entendeu? Quando a ACD em São Paulo cancelou uma licitação de kinesiotape e o argumento judicial foi os nossos papers, eu falei, que foda, cara. Porque isso é que é transformação pela ciência. Claro que é. Entendeu? É a pessoa tentar botar a prática clínica, ou pelo menos pensar a prática clínica dela baseada na ciência. Esse negócio dos artigos que você falou, Léo, é claro que quando a gente começa a publicar, aquilo tem uma importância tão grande para nós, que é o que você falou dos seus alunos ali, pô, vou sair, vou tomar no bar, não sei o que lá, porque aquilo marca demais a vida do cara. O primeiro artigo internacional, essa coisa...
Exato. Mas aí isso vai chegando naquele conceito da utilidade marginal decrescente, né? Parece que daí assim, você publicou o 50º, 100º, aquilo passa a ter um valor cada vez menor para você. Não que não seja importante, é óbvio, você deixou muito claro isso, mas aquilo talvez já não é tão relevante para você como outras coisas são. E como você falou que você tem essa questão muito de, às vezes, vou mudar minha vibe aqui, você era uma voz muito importante na fisioterapia e para a fisioterapia. Com o advento da pandemia, talvez você mudou no sentido de que você passou a se tornar importante para diversos profissionais da saúde e público leigo, público em geral. E isso sim, eu acho que é uma grande mudança, cara, de carreira também, porque, veja, a sua importância, socialmente falando, ela se transforma. Como que você encarou essa mudança, Léo? Em que momento você percebeu assim, cara, eu não falo mais para os terapeutas, eu não ensino mais sobre dor lombar ou sobre pesquisa científica. Pô, eu ensino sobre ciência pro Brasil. Em que momento isso aconteceu, cara? Como que você encarou isso? Cara, não foi intencional. Não foi intencional, tá? Aliás, várias coisas da minha vida não foi intencional. Não foram intencionais. Eu vou te contar o que aconteceu. Eu era o cara da fisioterapia baseada em evidências. Sim. Quem entrou fui eu. Eu tenho orgulho de falar de 2007, o primeiro curso. Cara, o primeiro curso de PBA do Brasil foi o nosso. Entendeu? Ninguém pode disputar isso com a gente, nem os caras da medicina. Entendeu? A gente veio antes do Luiz Correia, antes de todo mundo, do Zé Alencar, do Igor Eck, de todo mundo, coitado do Igor Eck. Quando eu me formei, ele estava nascendo. Entendeu? Então, assim, a gente foi o primeiro mesmo. Tá? Os nossos cursos de PBE eram 95% de físio. Quanto tempo foi passando, foi aparecendo médico, foi aparecendo dentista, foi aparecendo TO, foi aparecendo enfermeiro e tudo. Mas nunca passou de 5%, 6%, tá? Quando veio a pandemia, eu comecei a perceber que os problemas que eu achava que só tinha na fisioterapia aconteciam de forma longitudinal, transversal em todas as profissões de saúde. E os artigos de Covid eram horrorosos e todo mundo batendo palma para aquela merda lá. Então, quem entendesse de PBE nunca poderia prescrever cloroquina baseada nos artigos que existiam. E eu comecei, não tinha nada para fazer, quer dizer, eu tinha para fazer, eu tinha um bebê em casa. Nada para fazer, imagina. Pedro nasceu em janeiro de 2020, antes de fechar tudo. E a Belinha estava estudando home office em casa e a gente sem saber o que ia fazer. E eu comecei a ler os papers e eu falei, vou gravar um vídeo no Instagram sobre isso aqui, vou gravar um stories no Instagram sobre isso aqui, vou gravar não sei o que sobre isso aqui. E aí, cara, começou a pintar gente de tudo quanto é lado. Gente do movimento antivacina, médico, infecto, jornalista, deputado, um monte de gente aparecendo, tá? Então teve um dia que eu olhei e falei assim, Lu, eu tenho 15 mil seguidores, eu não tenho mais 5, eu tenho 15, isso é 2020, tá? E aí, cara, eu descobri que eu tinha um marco de oportunidade para ler artigo científico. E eu fiquei lendo 2, 3, todo dia eu botava vídeo, todo dia. Então aí a coisa começou a ficar exponencial. E a gente já tinha o Instituto de Prática Baseada em Evidências. Porque nós abrimos o modelo online em 2019, mas a gente não sabia que ia ter pandemia. E aí, quando a gente abriu a primeira venda do PBE na pandemia, metade já não era físio mais. Isso gerou um problema, porque as minhas aulas todos eram exemplos de algo direcionados da terapia ortopédica, musculoesquelética, tinha alguns exemplos da neuro. Eu falava muito como fisioterapeuta, tanto é que a gente teve que regravar o curso, para mudar os exemplos. Tá? Para ele virar. O curso é o mesmo, mas a gente mudou os exemplos. Eu falei, cara, quer saber? Vamos gravar tudo de novo. Entendeu? Fizemos tudo de novo. Então, assim, foi uma transição natural, não foi proposital, foi estratégico, não teve nada disso. Agora, é claro que em um determinado momento eu comecei a ver que lembra-se, velho, o mundo não é só o Brasil, eu descobri que também o mundo não era só a fisioterapia. E aí eu comecei a ler, eu falei assim, cara, uma vez o cara falou assim, se você tirar o amálgama da boca, se você deixar a amálgama na boca, você vai ter câncer. Aí eu fui ler sobre amálgama. Aí eu fiz um vídeo sobre amálgama. Aí apareceu, assim, 3 mil dentistas, assim, caíram da árvore, na minha mesa. Aí eu falei do teste da linguinha. Aí um monte de fonoaudiólogo se ofendeu. Aí eu falava, cara, a mesma coisa que a físio brigava comigo quando eu falava mal do kinesiotaping, são os fones falando mal do teste da linguinha. Então tem treta aqui. Aí eu lia. A diferença é que na internet, eu já era mais macaco velho por causa das pauladas que eu tomei na físio,
eu fui menos agressivo do que eu era. Eu não acho que a minha voz é extremamente cuidadosa com as pessoas, nem nada, não. Mas eu fui mais acolhedor com as pessoas, entendeu? Então, cara, eu falava, hoje em dia, eu falo, quem sabe ler artigo de qualquer coisa, entendeu? Eu Sim. provo isso por A mais B. Então, cara, sabe o que está acontecendo agora, João? Eu estou dando consultoria para a indústria farmacêutica de veterinária, entendeu? Eu estudo ensaio clínico de osteoartrose em cachorro, entendeu? De anticorpo monoclonal. Eu sou conselheiro científico da Allergan, entendeu? Que fabrica Botox, tá? Entendeu? Então, assim, eu descobri um mundo que ninguém tinha isso aí. Então, assim, ainda continuo achando, eu sou extremamente grato à fisioterapia. Eu gosto mais da fisioterapia do que a maioria das pessoas que falam que eu não gosto. Eu gosto da fisioterapia real, da fisioterapia honesta, fisioterapia raiz mesmo e tudo, da baseada em evidência. Eu diria que ainda 40% da nossa clientela é de fisioterapeutas. Mas tem um novo mundo lá, tem um mundo de oportunidades a ser explorado para a gente. E eu tenho um orgulho danado de ver que um monte de médico está pagando um fisioterapeuta para ensinar eles, entendeu? Eles não têm preconceito comigo e tal. E acho até outras coisas, né? Vou fazer um discurso de vira-lata danado. Na pandemia, se eu não fosse fisioterapeuta, eu acho que pela quantidade de conteúdo, talvez eu teria ido para Globo, para qualquer lugar, entendeu? Então, eu sinto algumas barreiras por eu ser fisioterapeuta de entrada em alguns veículos, em alguns locais. Mas, dane-se, entendeu? Mas assim, eu não sou super de rede social, sabe, Léo? É um dos meus pecados capitais. Mas eu tive essa visão realmente do teu tamanho fora da fisioterapia, quando uma das minhas melhores amigas, que é dentista, ela ficou muito tempo sem trabalhar por conta dos filhos, aí estava voltando e resolveu fazer um mestrado. Aí um dia ela falou assim, eu preciso que você me ajude com um projeto. Aí eu falei, olha, então vem aqui em casa, eu vou te ensinar mais ou menos o que ler. Aí ela, eu estava pensando em seguir esse daqui. O que você acha? Vai me ajudar? Deu, quem que é esse daqui, né? Aí quando eu fui ver, era você. Eu falei, não, pode, vai com fé que não precisa nem de mim. Vai firme, ela é dentista, então assim, né? Cara, ó, eu vou mais em congresso de odonto do que de físio. Eu sou convidado para, assim, eu abro congresso de medicina, de físio, de veterinária, cara. De veterinária foi hilário, entendeu? Eu abri um congresso de ortopedia canina, entendeu? Então, assim, é muito louco onde pode acabar essas coisas todas. Eu sinto um baita orgulho do meu trabalho de fazer isso, entendeu? Eu acho super legal. O discurso não muda. O discurso não muda uma vírgula. Então, a mesma aula que eu dou para vocês, eu dou para eles e tal, e o conceito é o mesmo. E apontar os problemas e soluções, entendeu? Eu tenho cada história muito boa disso aí, entendeu? De apontar soluções mesmo, para tentar resolver a vida das pessoas. E, cara, eu vou tocando a minha vida do jeito que vai, entendeu? Então, assim, a gente não tem nenhum planejamento estratégico muito grande. E eu, assim, Sibeli, eu acho que é legal, por exemplo, você não gosta de rede social, mas você está montando um podcast. Então, na verdade, você está em rede social, né? Você está no YouTube, você está no Spotify e tudo, né? Então, assim, é muito legal sair da sala de aula. Porque é muito fácil eu dar uma aula de PBE para 20 alunos de doutorado. Lá eu posso xingar as pessoas de picareta, eu posso fazer piada perniciosa, eu posso fazer o que eu quiser lá dentro. Porque o cérebro do menino que está lá dentro é diferente. O menino da pós-graduação de ciência é diferente. Outra coisa é você ir para o grande público e contar histórias, e explicar fatos e tudo, entendeu? Então, assim, eu tenho histórias incríveis, assim, na minha DM, assim, olha, meus pais não queriam se vacinar, e eles vacinaram por causa de você, entendeu? Você falou isso, eu fui no médico e, de fato, tinha um diagnóstico lá, entendeu? Então, assim, abri o olho, eu ia comprar um curso de 50 mil reais e eu descobri por causa de você que isso aqui não era um bom investimento. E eu falei, todo mundo deveria saber isso. Se as universidades ensinassem isso, não precisava do Léo existir. Mas já que não existe, eu vou dar a minha contribuição fora do muro da universidade. E mais, não achem, João e Sibeli, que os meus colegas de trabalho apoiam meu trabalho. É uma jornada completamente solitária, entendeu? A Unicid, assim, eu sou o blogueirinho da escola, entendeu? Não acho que eles apreciam, eu acho que eles queriam que eu fosse o cara de
sabe, de camisa. O Léo que vestia a camisa da Brooksfield, entendeu? Com cara, ele meio com cara. O Léo vai ser pró-reitor de pesquisa e tal, ele vai para as reuniões da CAPES. Eu odiava aquele negócio, cara. Entendeu? Eu gosto de conversar com a galera. Eu gosto de congresso solto. Eu gosto de apertar a mão das pessoas e tudo. Agora, eu gosto de também puxar a orelha. Eu acho que o professor tem o dever de provocar o pensamento, né? Debater as coisas. Eu fiz um vídeo anteontem sobre mulheres transgêneros no esporte. Eu vi uma revisão sistemática que falou sobre o assunto. Claro, o mundo caiu na minha cabeça e tal. E eu falei, eu não tenho medo de fazer um vídeo sobre isso. Eu só li uma revisão sistemática. Eu só li uma revisão sistemática. Aliás, um grupo de brasileiros publicado no BTG no Sports Medicine. Mas é sua opinião? Eu falei, não, não é minha opinião. É uma revisão sistemática que falou isso e concluiu isso. E aí, é claro que eu tenho a minha interpretação do negócio. Então, eu não tenho medo de falar de aborto, ou de vacina, ou de qualquer outra coisa. Ou de kinesiotaping, entendeu? Ou falar uma frase puxando a orelha do conselho na cara do presidente do Conselho Federal. Eu já fiz isso. E não foi para provocá-lo. Né? Eu tento fazer o meu papel de educador e se as pessoas quiserem achar que aquilo é útil, tá tudo bem. Eu queria falar duas coisas disso, assim, né, Léo? Que é difícil, né? A primeira coisa, né, o do puxãozinho de orelha para nós, professores, eu já falei isso também aqui algumas vezes, falo muito para o João. Qual talvez seja uma das nossas maiores brigas, né? Poxa, tem muita gente em rede social falando coisa errada, coisa que não deve, mas um pouco é culpa nossa, aí não tua, né? Das pessoas que talvez poderiam falar o que é certo, estudam e não fazem, né? Porque, não gosto de rede social, porque não isso. Então, assim, de certa forma, a gente dá espaço para as pessoas falarem o que elas quiserem, mas não ter o outro contraponto que seria importante ter, né? Então, assim, isso é uma reflexão que eu tenho feito muito, né? Para mim mesma, enfim. Mas uma coisa que eu penso, assim, sobre o teu trabalho, né? É muito difícil, porque a gente falar o que existe, né? O que acontece, o que a ciência diz, ela provavelmente, diria, né, possivelmente, vai desagradar mais do que agradar. Porque, principalmente mercadologicamente falando, né? E é óbvio, e eu estive muito tempo, né, em conselho, né, já fui aqui conselheira do CREFIT aqui do Paraná, já fui presidente da Brafim, então, né, tive uma fase da minha vida muito envolvida nessas questões políticas, e é muito difícil contrabalançar isso, né, porque de um lado eu tenho os profissionais que querem fazer curso de tudo quanto é coisa, vai um cara lá e fala, filho, faz... não vou falar nome, né? Mas faz o curso tal que você vai ganhar dinheiro. Sim, na neuro, e acredito que seja, né, para a fisioterapia toda, a gente tem hoje booms de muitas técnicas que eu não consigo, eu falo, não é nem dizer, não tenho ensaio clínico. Não, filho, eu não tenho um artigo que descreva o que é o raio do negócio. Né? Eu falo, as pessoas às vezes me procuram, Sibeli, o que você acha? Eu falo, não posso nem achar, porque eu não sei nem o que é. Eu não sei nem. Você me permite duas coisas, assim, ó. Na físio tem coisa pior. Na físio tem coisa comprovando que não funciona. Entendeu? Não é nem ausência de evidência, não. Não funciona. Tá? Então, o que para mim foi um marco disso. Eu falei, cara, agora nós temos 70, 80 ensaios clínicos. Não era o Léo o problema. Todo mundo fez e não achou. Nós vamos continuar? Aí a Fono agora está fazendo. Entendeu? Agora, no seu ponto de rede social, eu queria te dar uma dica que eu acho que você faz o seu papel. Eu acho que cada um tem que atacar no seu microcosmo. Se você está dentro da sala de aula, seja onde for, conversando com seus alunos e você dando o alerta, já está excelente. Nem todo mundo vai estar na rede social. Vai ter gente, eu vejo tem um cara chamado Bruno Gualamo, da USP, ele odeia a rede social, mas ele é colunista do Estadão. O cara que lê o Estadão em papel não é o cara da rede social, mas é bom ter um cara lá. Sabe, a Natália Pasternak, ela vai nos deputados, senadores e tudo. Então, assim, o que a gente tem que fazer é um ataque meio descoordenado, onde cada um está batalhando. O quanto você me fala isso, eu acho que nós estamos olhando no mesmo lugar. Todo mundo está olhando para o mesmo lugar. Agora, uma coisa que eu acho que tem que fazer, que você falou muito bem, é ocupar espaços.
Se a gente não ocupar espaço, alguém ocupa. Então, tem um monte de gente que fala assim, a minha esposa fala isso comigo, Léo, você tem que diminuir o número de congressos que você vai. Eu ainda vou, porque eu quero estar lá. Agora, tem vários espaços que eu não quero ocupar na fisioterapia. Existem alguns espaços que a pseudociência, a pilantragem, já ocupou de uma forma tão grotesca que eu não quero estar no mesmo ambiente que essas pessoas estão. Eu não vou fazer isso mais. Agora, eu vou dar um exemplo. Recentemente eu fui no congresso da Abrafito, lá em Florianópolis. Nós estávamos lá. Quantas vezes me chamar, eu vou. Sonaf, cada 2, 3 anos eles me chamam. Quantas vezes me chamar, eu vou. Entendeu? Eu não sou membro de nenhuma das duas. E aí eu vou, ninguém interfere no que eu falo. Eles me sugerem um tema, eu vou lá, ninguém corrige, ninguém não tem, entendeu? Eu falo, quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou. Eu tento ser o máximo construtivo para todo mundo, mas eu nunca vou deixar de sempre dar uma puxadinha na orelha. Eu falo, ó, a profissão de fisioterapia, ela não vai crescer na base da canetada de conselho. Ah, aumenta meu salário. Não vai dar, nunca deu certo. Não existe isso, não existe isso. Não existe isso. Não existe isso, piso salarial. Quem decide isso cara, elas têm uma dificuldade absurda de compreender. Sabe, assim, isso me incomoda, porque, assim, cara, não é assim. É muito diferente. E esse é o papel da associação, né? É o que eu sempre brigo, assim, as associações, elas existem para isso. O nome é Associação Científica de Especialidade. Sim, mas a percepção de valor do fisioterapeuta é determinada pela sociedade, pelo trabalho que ele entrega. Então, se ele entrega trabalhos eficazes, o cara vai pagar mais. Eu vivo lá nisso. Eu sou vizinho do Rodrigo Vasconcelos aqui em Campinas. O Rodrigo, eu não vou falar quanto que esse cara tem de capital, nem sei quanto ele tem. Ele é um grande amigo meu. Ele que determina o preço dele. E ele não tem agenda. Entendeu? Sinal que ele entrega um valor que os pacientes topam pagar, né? Ele não está esperando o Crefito tomar uma decisão para ele, nunca. Entendeu? Então, assim, quando eu puxo o papel da fisioterapia, que tem hora que os caras falam assim, olha, tem hora que parece que você vai pegar na gola da camisa do cara e chacoalhar. É isso que eu tenho vontade de fazer com a físio, exatamente porque eu amo essa profissão. Eu não quero vestir um terno de presidente do conselho, já fui convidado várias vezes para participar do conselho, toda vez que eles me chamar para ajudar, eu vou ajudar. Mas não me pede para dar tapinha nas costas para agradar os outros. Isso é papel de político. Eu acho que ele tem que existir. Não tem problema. Agora, o papel do professor, cara, é ensinar, é apoiar e provocar o pensamento. Entendeu? E aí, as pessoas que se basearem em evidência de alta qualidade, e a fisioterapia tem bastante já, claro que tem coisa faltando ainda, o tempo vai fazer com que a empregabilidade aumente, que a remuneração aumente, e eu falo que a segunda habilidade é o cara saber montar negócios, ele ser empreendedor. Então eu acho que são duas coisas que não tem em nenhuma universidade, empreendedorismo, entendeu? O cara não sabe quais impostos ele tem que pagar, ele não sabe. Ele não tem noção. Isso é natural, né, Léo? Eu acho e ele não sabe ler o artigo científico. Mas se a gente for pegar os últimos ali 30 anos da fisioterapia, é que as pessoas não fazem esse paralelo e talvez a gente não tenha um estudo, né, que comprove, né, essa relação tão direta, mas os últimos 30 anos de evolução da ciência, eles andaram muito junto com os últimos 30 anos onde a fisioterapia ela se tornou uma profissão muito melhor socialmente vista, né? Sim. Porque lá atrás as pessoas não entendiam, né? O fisioterapeuta era você é tipo médico, né? Claro que ainda tem, né? Mas hoje dificilmente a gente tem uma pessoa que não saiba o que é fisioterapia, talvez não saiba os detalhes, né? Do que a gente faz, claro. Diferença das especialidades, mas hoje a gente é uma profissão socialmente muito forte, mas que tem muitas mais. A gente poderia se impor muito melhor, entendeu? Então, quando eu vejo a fisioterapia querendo disputar mercado com o médico, eu falo, cara, que burrice, entendeu? Não é ser curriola de médico, mas é disputar contra o médico. Para quem que vai referenciar pacientes para a gente, entendeu? Eu vejo vários movimentos de tudo que é de curto prazo não vai dar certo, né, cara? Não, então eu vou começar a fazer injetáveis, eu vou começar a fazer um monte de coisa, e a microfisioterapia vai ser legal, e aí, cara, um monte de médico vai dar gargalhada, fala, caralho, é isso aí que vocês tratam? E aí toda a categoria perde,
Eu uma vez, vou contar Mas uma história pra vocês aqui, ó. Mas é só para. Mas aí, de novo, né, dentro do que a gente estava falando, cada um tem o seu papel, aí também é nosso papel, acho que enquanto professor, né, de formarmos profissionais Claro. que entendam realmente o peso da ciência e que alguns desses profissionais, eles vão ter o perfil de ser um presidente de conselho, porque Isso. aí também precisa, porque eu preciso também ter o Claro. cara lá em cima com essa visão e que também tenha argumentos de peitar mesmo o negócio, falar, olha, filho, aqui não Eu é acho assim. que, ó, no médio e longo prazo, gente, eu sou um otimista que vocês não têm noção. Entendeu? Eu converso com vários presidentes de grafito, eu sei das dificuldades deles, os problemas que eles têm, as coisas políticas que eles têm que fazer. E eu acho que a profissão está crescendo, intelectualmente e tudo. Acho Tá que demais. existe um número excessivo. Não, né, cara? A gente tem problema de controle. Mas, cara, quando você olha o volume de pesquisas em fisioterapia e a qualidade, vem subindo ano a ano. Então, assim, daqui a pouco não tem mais desculpa. Eu falo, cara, por quê? Por que um fisioterapeuta vai querer aprender microfisioterapia com tanta coisa boa? É como se você passasse num buffet de um restaurante e tivesse um filé mignon incrível do seu lado, assim, cara, você fala, vou comer essa carne moída apodrecida aqui do outro. Isso me frustra um pouco, entendeu? Mas eu falo, cara, mas o moleque não foi educado para isso. Então, assim... É uma construção. É uma construção. E na outra ponta, o guruzão, ele sabe disso. Entendeu? Ele sabe da vulnerabilidade e tudo. Agora, eu acho que existem caras incríveis que estão ajudando a profissão. Entendeu? Agora, existem núcleos perigosos na profissão também. Então, assim, claro que eu não vou dar nome, até para não dar palco para esses caras, mas depois de muito tempo na profissão, eu aprendi onde eu posso pisar, porque eu gosto de pisar com conforto. Eu fui na Brafito, eu fiquei dos corredores abraçando todo mundo, conversando com todo mundo, gente que eu conheço, gente que eu não conheço, bati papo, fui embora, foi tudo legal e tal. Lugares que eu não Léo, Abrafito aqui, ó. Abrafito é top, cara. É nóis. Tamo junto. Eu só tô deixando você falar que nunca foi no da Brafim. Se um dia fosse, veria que é outro patamar. Outro patamar. As associações da fisioterapia, assim, por exemplo, como é que chama? A Sobrafir. A Sobrafir. Os caras. Sim, são incríveis, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem a SONAF, gente. A SONAF é fantástica. Entendeu? Eu vi a SONAF nascer. A SONAF já teve cheio de problema. Os caras são muito... É muito legal, cara, ver a galera do esporte, os caras de bermuda lá e tal. Tem caras incríveis ali dentro. Entendeu? E é um movimento verdadeiro. Os caras são amigos. Lá na Brafita eu senti a mesma coisa, João. Então, assim, os caras são amigos. Entendeu? É um monte de amigos. Nós somos neuroamigas. Veja. Então, assim, eu acho que tem que ter controle sobre essas coisas. Igual, por exemplo, o meu é a ABRAPG, Associação Brasileira de Pós-Graduação em Fisioterapia. São professores, cientistas, que nós temos os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas coisas boas. Todo ano a gente encontra e vai bater papo, cara. Congresso, no final do dia, é para congregar. Não é para aprender coisa nova, na minha cabeça. Exatamente. Então, assim, e aí você ainda ganha de bônus aprender algumas coisas novas. Levar umas mensagens para casa, uns deveres de casa para aprender, bonitinho. Então, assim, acho interpessoais, né? Léo, sobre o que você estava falando, né, da questão científica, público leigo e a questão das profissões, você tem uma frase, não sei nem se é tua, mas eu já vi você falando algumas vezes, de que as pessoas gostam de bater no mensageiro, né? Sendo que elas deveriam se preocupar com a mensagem, na verdade. Eu sei que você já apanhou muito em algumas questões, e não só recentemente, sempre surge um tratamento milagroso e que nutre de esperança aquela mãe, né, cara, que tem um filho doente ou que não conseguiu uma solução. E cara, assim, me incomoda isso porque o profissional de saúde sério e mais ainda, o charlatão, ele sabe exatamente que ele tá falando. O que ele está falando não é verdade. Ele tem plena convicção disso. Ele não está se enganando para daí enganar o outro. Ele sabe que o que ele vai falar é mentira, que não funciona, aquela coisa toda. Mas por interesse puramente mercadológico e comercial, ele mantém isso.
Cara, Mas eu acho você que já tem passou por uns que situações... acreditam, sabia, João, na própria mentira? Eu também acho que alguns que acreditam. Tem o Eu tenho uns crente que e tem o Pode chamado. ser, É, eu pode acho que ser. tem uns que... Mas enfim, tem gente que é safado mesmo, tá? Tem gente que é safado mesmo, que tem, sabe, né? E nisso, cara, como que você administra na sua página? Porque você deve receber muita coisa de gente assim, puta, olha esse tratamento aqui lá na Tailândia, ou não sei o que lá. Sabe, esse troço assim que vai curar meu filho? E aí, cara, o que Vamos você lá. faz? Ó, eu faço assim, ó. Eu gosto de contar uma história que aconteceu comigo há 2 anos e meio atrás. Eu tive uma coisa que depois eu procurei, chama pulpite reversível. É um canal dentário, basicamente é isso. Eu comecei a ter uma dor, eu tenho um pouco de bruxismo e tudo. E num domingo de manhã eu liguei para uma amiga minha que é dentista, eu não estava aguentando mais. E eu mandei uma mensagem para ela na esperança dela me prescrever um opioide, alguma coisa até o dia seguinte. Ela falou: não, você vem aqui para cá agora e eu acho que eu sei o que você tem e eu vou te atender. E eu botei meus 2 filhos no carro, a Lu, e fui para São Paulo e tudo, e a Samira foi lá e me atendeu. Depois que ela fez tudo, eu falei: o que você fez? Ela falou: não, você tá com uma coisa chamada pulpite reversível, é uma inflamação do nervo do dente. Eu abri seu dente e eu fiz um canal provisório, você vai voltar amanhã e um endodontista vai terminar esse negócio. Mas eu entrei, cara, assim, não pegava anestesia, foi um horror, tá? Aquele momento ali eu entendi o que é vulnerabilidade. Eu fiz essa história para te contar isso. Aquele momento, eu não questionei o que estava sendo feito comigo. Eu estava desesperado, entendeu? Quando eu vejo uma mãe de autista, eu acho que a comunidade mais vulnerável hoje em dia, mães, mas eu vou pior, mães autistas. Tá. Eles sabem, aí só tem pilantra nesse mundo, tem pilantra pra caralho, entendeu? E eles exploram dessa vulnerabilidade. Toma isso aqui que vai sarar seu filho, coloca isso aqui no corpo dele e tal. Célula tronco da Tailândia, não sei o que lá de não sei aonde e tal. Ozônio, retal. Ozônio, café, tudo. E aí, por que as vias de acesso tem que ser retal, né, cara? Por quê, né? Se a via oral tá aberta, se você pode injetar na veia, por que você vai, sabe? Não é só um menino que tá ardendo de febre, você vai botar um supositório de Novalgina, não é isso, é uma outra coisa. Tá? Eu já botei supositório de Novalgina nos meus filhos com febre ardendo, porque eles não aceitavam nada. É do jogo. Mas existe uma coisa na farmacologia que fala assim: a via de acesso primária é a oral, depois endovenosa, assim por diante. Enfim, eu recebo toda hora, cara. Eu recebo toda hora. E aí, sempre quando as pessoas me perguntam, eu falo assim: você quer só debater ou você está com dúvida? E aí eu tento dar as minhas recomendações. E eu não consigo ler todas as perguntas que estão no meu DM, eu não consigo. Quem administra o meu Instagram sou eu não tenho social media, eu já tive, não tenho mais. Eu que faço tudo sozinho, entendeu? Então eu quero ter controle para aquilo e tudo, né? Eu não posso perder minha conta, então eu olho para isso tudo. Então assim, cara, às vezes eu uso muito dessas perguntas para montar vídeos, entendeu? Então, por exemplo, de uns meses para cá, João e Cibele, explodiu de perguntas sobre menopausa. Eu não sabia nada de menopausa. Nada. Porque as mulheres estão confusas. Eu faço terapia de reposição hormonal, sim ou não? Aí você fala, sim. Então eu vou tomar testosterona. Não. Mas testosterona não é hormônio? Não, então eu vou tomar gestrinona. Então eu vou tomar chip da beleza. Entre outras coisas. Então, assim, as pessoas ficam perdidas. As mulheres estão perdidas. Então, ainda mais quando você fala o chip da beleza, é isso que eu quero. Então, então vídeo sobre o assunto. Entendeu? Que é um outro exemplo agora, que tá na moda. Lipedema. Então, assim, cara, vai ser um vídeo hoje ou amanhã sobre lipedema. A gente não sabe quase nada de lipedema. Entendeu? O guru sabe tudo. O guru sabe curar qualquer perna de qualquer tamanho com qualquer tratamento. E é muito incapacitante, né? É super incapacitante. Olha, eu conheço uma pessoa aqui da Atibaia que a mulher tem uma barriga cortada. A mulher é magra, com a barriga cortada, e ela tem um puta do lipedema. Imagina, do ponto de vista estético, como é que isso impacta essa pessoa. Uma mulher vaidosa, bonita e tal. Então, assim, eu tô falando desde a vulnerabilidade estética, e eu não julgo isso, né? Eu não tô falando pra pessoa virar de binting, mas a pessoa ter vergonha de botar um short, por exemplo, até uma pessoa que tá com câncer, ou uma pessoa que fez uma fratura exposta e não sabe o que fazer, um cara que quer reabilitar o LCA e não sabe se volta para o esporte ou não, que está com dor de coluna e o médico falou que não pode andar de bicicleta nunca mais, e ele era ciclista. Ele chora desesperado, você não sabe o que fazer. Sim, então, são assim, inúmeras situações, né?
eu tento pegar essas coisas e existe uma hype nisso. A dieta da selva, aí começa da nutrição, uma loucura, entendeu? Eu não vou tomar mais estatina, porque A estatina faz nutrição, mal. Então, pessoal, assim, que me perdoe, mas é o negócio mais engraçado que existe na face da Terra, esse povo da nutrição, né? nutrição tá. Ô, Sibeli, deixa eu mudar rapidinho o tema aqui. Eu peço desculpa toda vez para os fisioterapeutas depois que eu conheci outras profissões. Eu achei que a fisioterapia era o esgoto da saúde, em termos de utilização de saúde. Não, não é. Não é. A fisioterapia é uma das melhores. No meio da pandemia, eu fiz um vídeo e falei, hoje eu quero falar só com os terapeutas. Eu quero pedir desculpa de tanto que eu bati em vocês. Porque depois que eu conheci outras profissões, a psicologia é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura, entendeu? A nutrição é uma loucura. E aí os divulgadores científicos da nutrição, eles são o que eu era há 10 anos atrás, o justiceiro da profissão. Porque eu também parei de ser o justiceiro. Eu não quero ser justiceiro da ciência. Ô burro, por que você está usando? Não, não é isso. Meu filho, senta aqui do lado do pai. Vem cá. Deixa eu explicar um negócio, tal. Que tal se você mudar de opinião e tal? Então, assim, eu vejo, o pessoal da nutrição usa muito o react, é uma postura mais, uma pegada mais violenta. E eu acho que se afasta. Eu já fiz isso demais também, entendeu? Então, assim, João, respondendo a sua pergunta, assim, cara, eu tento ajudar o máximo que eu posso. Tem coisa que eu não faço a menor ideia. Eu já parei minha vida várias vezes para ler coisa que eu nem sabia para responder uma pessoa. E ainda assim, falar, cara, procura um médico. Eu olhei esses 2, 3 caras aqui, esses caras parecem bons. Vai lá, cara. Vai lá fazer isso aqui direitinho. Legal. E tudo. E é claro, eu tomo muita porrada dos prescritores desses troços. Esses aí, imagino. cara, a chance deles comigo é nenhuma. É nenhuma. Entendeu? Então, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre transgêneros ontem, de atletas transgêneros. Ninguém falou sobre o paper. Eles estavam falando de transfobia, de não sei o que lá e tal. Eu nem olho para isso. Eu falo, cara, isso está fora do tema. Entendeu? E eu aprendi a não dar valor. Eu dou valor a cada pessoa que me segue. Mas se a pessoa entrar me agredindo, primeiro eu silencio, depois eu apago, depois eu bloqueio. Eu não fico bravo, João. Eu fico bravo com pessoas que eu admiro que porventura venham me atacar. Isso nunca aconteceu. Entendeu? Eu já tive casos de amigos meus falaram, olha, eu acho que você devia mudar o tom. Se você mudasse o tom, você ia agregar mais pessoas. Isso foi muito valioso para mim, porque às vezes você tá na louca, você não tá percebendo que você tá errando. Uhum. E eu tenho um pouquinho do coração que a Sibeli tem. Tem pessoas que não são charlatãs por definição, mas eu concordo com você, João. Tem cara, charlatão é o cara que prescreve sabendo que não funciona. Nós temos muito crente. Crente no sentido, eu acredito piamente que isso funciona. Uhum. E eu vou recomendar para todo mundo. Entendeu? Então, eu sempre vou para aquele ponto assim, olha, se a gente não for atuar pela ciência, nós vamos atuar baseado em quê? Em fé? Mas eu acho, aí vou falar pela fisioterapia, talvez mais específico da neuro, né, que para mim é mais, né, meu domínio. Seu mundo. A gente, acho que o vendedor, no fim das contas, o cara que ensina, né, o cara quando é um bom vendedor, ele consegue passar muito isso para frente. Uhum. E na fisioterapia, na neuro, às vezes o bom vendedor é ele mostrar ali numa aula que ele consegue pegar direito, que ele consegue acalmar uma criança, que ele consegue fazer rolar, não sei. E a gente vem com aquilo de anos e que a própria sociedade entende que, se você é fisioterapeuta da neuro, você obrigatoriamente tem que ter a formação X. Ninguém está olhando lá que hoje os guidelines falam que, né, tal recurso, tal técnica tem evidência de que não funciona. Uhum. Mas ela, conhecidamente, ela está enraizada dentro da fisioterapia. Eu acho que uma outra coisa, acho que é uma outra coisa. Isso é muito forte na fisioterapia. A fisioterapia, ela é operador dependente. Não tem jeito. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho medo de dar o nome dessa pessoa, porque é uma pessoa que eu admiro, a gente é amigo e tal, mas as pessoas não conseguem entender essas coisas. O professor Liberato, que é o chefe do Mackenzie no Brasil, é um dos maiores fisioterapeutas que eu já vi atender na minha vida. E as pessoas esquecem que o Liberato é um outlier.
entendeu? Eu vou treinar tanto que eu vou ser o Liberato. Cara, eu posso treinar o tanto que eu quiser que eu não vou ser o Federer. Eu não fui o Guga, entendeu? Então, o Liberato tem um algo a mais. Então, quando eles verem resultados incríveis do Liberato atendendo, eles acham que eles vão atuar como ele. Nós fizemos 2 ensaios clínicos de Mackenzie. Um foi muito positivo, aí todo mundo ama. E o segundo nem tão positivo. Aí todo mundo começou a bater na gente. E nenhum ensaio clínico na história do Mackenzie teve efeitos muito maiores do que os nossos. Mas a gente toma porrada até hoje, todo dia, desses caras. Entendeu? Porque é uma seita. A galera que fez as formações e tal. Eu já conversei isso com o professor José Liberato. Eu encaminho o paciente para o Liberato. Entendeu? Se eu achasse que Mackenzie fosse picaretagem, eu não encaminhava para ele. Eu só não acho que, na média, os fisioterapeutas que vão fazer Mackenzie vão ter os resultados que o Liberato vai ter. E talvez isso aconteça na neuro, porque é operador dependente. Existem coisas que dependem de um monte de habilidades que nós não vamos ter. Então você vai fazer uma certificação Mackenzie, X. Beleza, cara, você vai lá e faz. Aí eu falo, você sabia que tem um estudo que mostra que o certificado não tem a mesma diferença do outro? Mas aí não vale e tal. Então, assim, muito... A gente ainda tem essa coisa muito teatral da fisioterapia, né? Mas aí, Léo, é a prática baseada em evidência, no sentido de que eu usar, né, talvez um recurso que não tem uma alta evidência científica, tá? Talvez para aquela condição de saúde eu não tenha tantas opções, eu usar algo que não tem tanta evidência científica, mas eu sou uma pessoa que eu estudo pra caramba, né? Hoje, na neuro, e acredito que na fisioterapia como um todo, a gente pensa muito no contexto, né, familiar, né, o quanto a gente, o próprio acolhimento que a gente está fazendo, né, o quanto tudo isso também interfere, né, no resultado. Claro. Isso vai fazer diferença, a própria preferência do paciente, tudo isso. Um dos problemas grandes que a fisioterapia tem, e eu acho que se eu pudesse deixar essa mensagem aqui ser bom, cuidado para não ser malabarista de uma bola só. Isso é um recado que eu gosto de dar para as pessoas. O que eu estou chamando de malabarista de uma bola só? Eu não sou fisioterapeuta mais, eu sou RPGista. Eu sou RTA, eu sou Mackenzie, eu sou Mulligan, Maitland. Sabe que a fisioterapia é cheia dessas coisas? Na hora que o meteoro cair e falar assim, foi publicado um artigo na Lancet que falou que isso, não vai adiantar chorar. Não vai adiantar chorar. Entendeu? Então eu acho que o excelente fisioterapeuta é o cara que ele tem eu sou da turma do Batman, do herói Batman. O Batman tinha o bate-cinto de utilidades. E ele usava a fumaça, ou o revólver, ou a bomba atômica de acordo com o inimigo que ele tinha na mão. Então o fisioterapeuta tem que ter uma série de recursos na mão. E ele fala assim, não, você bobot. E dentro do bobot eu não arredo um dedo do pé. Beleza, tomara que dê certo. Entendeu? Algumas vezes não vai dar certo, tomara que você encaminhe para outra pessoa, ou se começar a sair 2, 3, 5 ensaios clínicos falando que não funciona, você pegou um bobo chupando o dedo aí na ponta. Então na psicologia tem muito disso, eu sou psicanalista, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, não é só no físio, sabe? Eu sou low carb, o cara virou o tratamento, bicho, isso na minha cabeça é uma coisa que eu não recomendo. Eu não estou falando que você seja generalista. Dentro da sua especialidade, você tem o seu core ali, você vai fazer suas coisinhas, mas você varia. A minha mãe faz pilates, minha mãe mora agora comigo, né? E a minha mãe fala que várias vezes ela fala assim, a fisio que me atende, hoje ela não fez pilates comigo. Eu falei, por quê? Ela é uma boa profissional. Porque ela adequou o quadro clínico do paciente à apresentação clínica dela. Existe uma frase, né, Léo? Que o melhor, um bom especialista é um ótimo generalista. Claro. Você também tem que abrir, né? Então, assim, eu acho que eu não sou contra as pessoas se especializarem. Eu sou um ultra especialista na minha área de pesquisa. Agora, eu também, na minha área de pesquisa, eu não tento falar assim, cara, a partir de amanhã, por exemplo, se o João falar assim comigo amanhã, Léo, deixa eu fazer um doutorado com você em biomecânica da coluna, eu vou ter que explicar para ele que eu estudo coluna, eu não estudo biomecânica da coluna. Eu não tenho condições intelectuais para ensinar ele. Entendeu? Aí eu recomendo, falo, mas eu conheço amigos que estudam biomecânica da coluna. E se você fizer isso, tá tudo bem. Você fala, olha, eu sou psicanalista, para esse tipo de problema tem que ser com terapia cognitivo comportamental. Procura outro cara, beleza. E fique preparado que se a bomba cair, você tem que saber se defender.
Entendeu? E a ciência, cara, enquanto a gente está conversando aqui, tem 1 milhão de projetos de pesquisa fazendo de coisas que a gente Rodando. acha que funciona e que amanhã pode falar, não é mais, e aí? Entendeu? Então, assim, a gente tem que se preparar para isso. De mudar de ideia, de mudar de opinião e de mudar de outras tomadas de decisão. Estar abertos a novidades, porque vão acontecer, isso aí é inevitável, né? Então, É inevitável, não há inevitável. nenhuma opção. Eu sou totalmente a favor de abertura de novas ideias, de novas possibilidades de tratamento, né? Desde que testadas antes de ser colocada à venda, entendeu? O que a fisioterapia faz muito é antecipar, é pular. Olha, eu tive uma ideia linda, se eu colar essa fita aqui, vai levar aqui, vai fazer isso. Olha que incrível. Aí manda os atletas usarem, faz o pitch de vendas e começa a vender. Na hora que a pesquisa sai, o cara já vendeu tudo e já foi embora. Isso aí, João, é o retrato do charlatão. Aí fala, agora eu vou sair da física e vou para fono, vou para veterinária. É isso que aconteceu com o kinésio, por exemplo. Entendeu? Ainda tem muita gente que usa na físio, mas muito menos. O cara que usa kinésio hoje para dor lombar, ele tem que ter a tranquilidade de falar assim, eu sei que não funciona, eu estou usando assim mesmo. Entendeu? Ele não pode falar que ele não sabia, igual era em 2013, 2014, entendeu? Então, sim, sim. mas tá tudo certo também, entendeu? Eu acho que as pessoas também têm que ter, em inglês eles chamam de accountability, né? É se responsabilizar pelos seus próprios atos. E Claro. eu fiz um podcast muito legal, gente, uma sugestão para vocês com o Rafael Pérez, que é o presidente do prefeito aqui de São Paulo. Ele falou assim, quando você comete um ato desse, o menor dos seus problemas é o conselho. Ele falou, entendeu? Quando alguém faz uma cagada com o paciente, o Ferres problema é vai ser... muito bom. Ferres é muito bom. Ele já veio no Fisioverso aqui também, ele é muito bom. Então, é que as pessoas só saber disso. Quando é aquele esquema, né? Quando o papo é bom, a conversa vai, Eu tinha um e monte a de gente perguntas teria. para fazer. Não, a gente teria muitas perguntas ainda, muitos assuntos a abordar, porque você é um cara muito completo e que tem muito a oferecer. Mas quem sabe isso fica para um segundo episódio, a gente vai ter novas oportunidades para conversar ainda. Mas eu queria te fazer uma última pergunta para esse episódio ainda. E é uma coisa mais de cunho pessoal daí. Porque eu sou muito desse mundo das finanças e você participou de um podcast que eu admiro muito, que é o do Bruno e da Malu. Cara, como é que foi essa experiência? Cara, foi muito legal. Foi muito legal. Eu também admiro muito o Bruno Perini e a Malu por situações completamente diferentes. Então a Lu seguia a Malu, eu segui o Bruno e tal. Acho o Bruno um cara mega inteligente e tudo. Demais, ele é muito culto. É engraçado rede social, né, cara? Eu nunca na minha vida me ofereci para as coisas. Mas teve um dia que eu percebi, assim, Bruno Perini está seguindo você. A Malu já me seguia. Então, assim, cara, o Ricardo Amorim me segue. Sabe quem me segue, cara? O Rodrigo Hilbert me segue. Entendeu? Aí eu falei, que legal. Olha que chique! O homem mais lindo do mundo e tal. Então, assim, e o Bruno já interagiu comigo algumas vezes e tudo. Um belo dia, ano passado, eu estava na praia com as crianças, chegou um WhatsApp, do nada, assim, era a secretária lá do Grupo Primo e me convidou para o podcast. Ia ser junto com o Igor Eckert. Eu conheço o Igor de longa data, a gente já fez podcast junto, a gente se respeita muito, é um cara super legal da nutrição. E aí eu topei, cara, foi muito legal. Diferente do podcast de vocês, assim, vem uma pauta antes, eles perguntam se tem algum tema que você não quer enfrentar e tudo. Eles fizeram umas perguntas para mim sobre vacina, autismo e tal. Eu falei, eu não vou negar nenhuma delas. Então, foi legal pra caramba, sobre cirurgia de coluna e tudo. Era um pouco de tópicos de saúde que possa ter pseudociência e tudo. Cara, eu falo pra caramba, né, vocês viram. Então, assim, você me deu um microfone e você ferrou sua vida comigo, que eu vou falar igual pobre na chuva. Foi super legal, cara. Foi uma lição de humildade. Quando eu fui, assim, cara, eu não contei pra ninguém, até na hora que eu tava lá dentro. Eles mandaram as artes antes pra eu divulgar, eu falei, cara, eu não vou divulgar. Na hora que eles divulgarem publicamente, aí era ao vivo, né, o episódio, e aí eu fui buscar o Igor no hotel, falei, Igor, vamos comigo lá, então eu busquei o Igor no hotel, porque o Igor não é daqui, o Igor é de Porto Alegre, aí eu busquei o Igor no hotel, a gente tomou um café junto, e a gente foi pro podcast e tudo, e foi ótimo, cara, eles são os amores. Depois a gente acaba. É legal você ter o WhatsApp do Bruno Perini, né, cara, e tudo. Ele já me pediu ajuda. Você acha que a Malu podia tomar a vacina da bronquiolite, porque ela estava grávida, e é uma vacina nova e tudo. Eu fui ler, mandei para eles e tudo. São os amores, cara. Agora, de novo, cara, eu não. A repercussão foi muito boa. Fiquei muito feliz de ter ido.
Eu já fui no Pod People, também da Pia, que é gigantesco também. Mas, cara, eu não sinto diferença nenhuma de conversar com eles ou com qualquer outra pessoa, entendeu? Eu, no final da vida, sou um professor, um cara que gosta de ensinar as coisas e tentar ajudar a comunidade a andar para ali, entendeu? Então, teve alguns cortes do podcast deles que deu uma puta polêmica, entendeu? Aí como é que você se sente lendo isso? Cara, eu me sinto a mesma coisa que eu sinto na sala de aula, cara, não tem nada, né? Meu compromisso é com a ciência e não é com outras pessoas. De novo, se eu tiver falado alguma coisa errada, eu mudo de opinião, não tem nenhum problema, entendeu? Então, assim, quando eu cheguei lá, o Bruno falou, você quer falar mesmo de alumínio e vacina? Eu falei, cara, qual que é o problema? Por que eu deveria ter medo de falar desse... Primeiro porque eu já li muito sobre o tema, e a ciência tem constante modificação, né, cara? Pode tudo mudar, né? Então, assim, que bom, cara. Eu fico pensando assim, cara, que legal, que privilégio um fisioterapeuta, um cara que fala de ciência, tá num podcast, que aquele podcast ele é genérico, né? Ele teórico, finanças, mas tem de tudo ali dentro. Genérico e gigantesco. Gigantesco, né? Eu falei, então eu sentei na mesa onde o Clóvis de Barros Filho sentou, o Renato Cariani, o Paulo Guedes, entendeu? É legal estar lá, entendeu? Meu episódio deve ter menos visualização que os outros caras, mas é muito legal ver que as pessoas estão investindo parte do tempo deles para seguir um cara que fala de pesquisa, né, cara? Esse ano vai bater, claramente vai bater 500 mil de seguidores, nem no meu melhor sonho imaginei, falei, porra, que legal, cara. Tem 4 atividades lá dentro, entendeu? Dentro do meu Instagram. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né, cara? Eu não posso... Eu tenho um humor meio sarcástico, assim, a Lu fala, cuidado, Léo, porque às vezes nem todo mundo entende o seu humor. Ao mesmo tempo, eu falo assim, cara, mas eu não posso mudar muito o meu humor, porque o cara que tá ali, ele segue para isso. Né? Sabe, então, assim, sabe que é assim, né? Não, e daí, assim, perder um pouco da autenticidade. Vai, assim, claro, a gente tem que se adequar à realidade, ao local, à situação, mas você também não pode deixar de ser você, né? Então tem essa questão de que, assim, é difícil, é o que você falou, existem ambientes que a gente pode falar um palavrão ou não, ou me portar de alguma forma, ou até a minha vestimenta vai ser mais adequada ou não, mas, cara, a gente não pode deixar da nossa essência, então tem essa característica pessoal também que dá pra tirar. Eu vou usar uma frase do Clóvis de Barros Filho, né, cara? Nós, professores, nós somos explicadores. A gente explica as coisas para as pessoas, né? Eu tento explicar as coisas de uma forma mais simples para pegar o grande público e estar comigo, né, cara? Simplificar a ciência quanto é possível simplificar. Existem coisas que são extremamente complexas. E aí eu decidi até isso, cara. O nosso podcast foi feito para isso. Existem coisas que são muito complexas para um vídeo de 3 minutos. Todos os meus vídeos são de 3 minutos. Se você quer levar para o lado da complexidade, nós vamos gravar um podcast com um especialista de 1 hora e meia, e nós vamos aprofundar naquele tema. Aí tá lá. Então, assim, o PBcast veio para isso, entendeu? Exatamente para essa angústia de eu não poder falar tudo que eu quero, porque o Reel só entrega 3 minutos. Mas, cara, foi muito legal, cara. O céu é o limite, qualquer hora pode pintar os convites maiores, menores, mas, cara, na essência, cara, eu tento aceitar todo mundo e tento... eu vou dar um último exemplo, tá, João? Eu participei de um podcast que chama Beyond the Cave. É um podcast de uma galera libertária, que fala sobre liberdade de expressão. Então, assim, eles têm muita associação com o movimento de direita no Brasil. Tá? Direita mesmo, tá? Direita conservadora. E um monte de gente ficou brava comigo. Aí eu falei, cara, se a Carta Capital me chamar, eu iria também. Assiste, cara. Falei, vai lá, assiste o podcast. Cara, assistiu, porra, vai do caralho. Eu falei, mas é claro que foi. Os temas, teve uma hora lá que o cara tentou falar, você não acha que tá muito científico demais? Você acha que eu vou afinar com uma dessa? Entendeu? Você não acha que esse negócio de vacina... O cara falou, cara, como diz o outro, ele pediu pra tomar, ele tomou, cara. Não, eu não acho não. Eu falei com ele, olha, com todo respeito, eu acho que não, acho que isso, pronto. Se gostou, gostou. Se não gostou, problema, entendeu? Não só gostou, o que fizeram corte e colocaram. Ou seja, se eles são realmente defensores de liberdade de expressão, aí os seguidores, que é tudo de direita, arregaçaram. Não tem problema, cara. Entendeu? Então, assim, foi com muita humildade, com muita alegria que eu aceitei, e acho que vão aparecer outras oportunidades, e eu sempre vou ter o orgulho de falar que eu sou fisioterapeuta, o orgulho de contar a minha história que eu contei para vocês, e tentar ajudar as pessoas do jeito que elas acharem que possa ajudar. Perfeito, meu querido, muito bem. Maravilha.
Léo, quem quiser te encontrar, quais são os melhores caminhos, quais redes você está mais atuante hoje? Fala um pouquinho do seu instituto também. Vamos lá. O principal é o arroba que está aqui em tela, né? Quem está em Spotify é o Instagram, arroba Leo_Costa_PBE, lá é o principal canal. Nós temos um podcast que chama PBcast, ele está no Spotify e no YouTube. É um podcast sobre prática baseada em evidências de diversas profissões. A gente já passou de 100 episódios. A gente fala de tudo. A gente fez um agora de IA, agora nós vamos falar das canetas emagrecedoras. E a gente toma muito cuidado com quem que a gente convida e tudo. A Cibele, a gente falou sobre polilaminina há um tempo atrás, com a Fran, que é uma físio da Neuro. Foi maravilhoso o podcast e tudo. Tenho um orgulho danado do PBcast. E a gente tem um Instituto de Prática Baseada em Evidências, que é a nossa escola, em que a gente ensina pessoas sobre prática baseada em evidências, mas também pesquisa clínica para quem quer fazer pesquisa. Então, os caras querem aprender a fazer revisão sistemática, ensaio clínico, curso de escrita, curso de estatística, a gente ensina tudo lá. www.institutodpbe.com.br. Qualquer canal você acha, gente, tá bom? Mas aí eu tenho umas coisinhas no LinkedIn, lá no Twitter eu fico xingando político, e tá tudo certo. Maravilha. Pessoal, recomendadíssimo, viu? Qualquer assunto que você se interesse sobre ciência, se aprofundar um pouquinho mais, o Léo é um dos melhores professores que eu já vi falar, por experiência própria mesmo, não é porque ele está aqui, não. Se ele não tivesse, eu falaria também, então, cara, é realmente muito bom. A Lucila também, então, vocês estarão em ótimas mãos se adquirirem esses produtos de formação aí do Léo. Se quem quiser te encontrar... Acho que também hoje o caminho mais fácil é pelo Instagram, esse que está aí no vídeo, então @Cibele Melo Quinaut, Cibele com S, que bastante gente erra meu nome. E lá, né, assim, eu falo bastante, tento, né, falar um pouquinho da neuro, baseada também em evidência, né, muita gente faz muita pergunta, eu demoro, mas respondo. Uma hora eu respondo, mas às vezes demora um pouquinho. E você, João? Maravilha, pessoal. Quem quiser me encontrar no Instagram também, mais fácil, @investidordoutor. Lá eu trago conteúdo sobre finanças pessoais, investimentos. É importantíssimo nós, como profissionais da saúde, sabermos também sobre finanças pessoais e investimentos, porque é isso que vai garantir o nosso futuro. A gente tem que saber aprender, na verdade, né? E a gente acha que esse mercado de finanças é tudo muito difícil, os termos do economesa, aí a gente consegue descomplicar, e não é nada difícil, é plenamente possível, basta sentar um pouquinho a bunda na cadeira e estudar, mas é um conteúdo realmente muito bacana e que chama muita atenção. Então a gente tem que aprender sobre renda fixa, sobre renda variável, saber investir no Brasil, investir no exterior, dolarizar nosso patrimônio. Então é uma coisa bacana, tenho certeza que você vai gostar se você tiver interesse sobre esse tipo de conteúdo. Léo, muitíssimo obrigado, viu, cara, por toda a tua doação aí pro Fisioverso, obrigado por contar a tua história. Como a gente falou, teria muito mais coisa, quem sabe a gente futuramente grava um outro episódio, ou mais de um, não sei, a gente não sabe o futuro, mas obrigado por você ter disponibilizado toda a tua história, ter contado um pouquinho aqui das coisas que você fez pela nossa profissão, e não só pela nossa profissão, pela área da saúde como um todo. Você foi uma voz muito atuante e muito importante também num período muito difícil que a gente passou, que foi a pandemia. Então, muito obrigado por tudo que você fez e faz pela nossa profissão também. Eu que agradeço, João e Cibele, estou sempre à disposição, sempre uma honra, tá? Obrigado. Léo, obrigada, acho que o João já falou tudo que eu gostaria também de falar, e que, né, que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes, de trocar ideias, que sempre é a melhor parte, né, dessas conversas, dessas discussões. Obrigada de novo, e vamos para a nossa saudação final? Vamos lá? 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo.